Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 4. Capítulo 4. O sábio a bordo. Naquela noite, o sujeito associado à organização de contrabando, Galos, saiu depois de nos dizer que entraria em contato. Fomos obrigados a esperar 15 dias até que ele mandasse um homem para dar mais detalhes sobre o trabalho. Os bens contrabandeados seriam temporariamente alojados em um prédio no qual nos infiltraríamos. Iríamos libertar aqueles que haviam sido levados e escoltá-los de volta para suas casas. Quanto a como faríamos isso, Galos deixaria tudo conosco. A informação era vaga e o plano parecia desleixado. Ainda assim, éramos apenas espadas contratadas. Tudo o que precisávamos fazer era cumprir nossa missão. Havia algum perigo envolvido, então decidimos que apenas Ruigerg e eu cumpriríamos a missão. Eris ficaria para trás, na pousada. Já era meia-noite do dia da operação. A lua sequer era vista. O lugar em questão era um pier localizado na orla do porto. Estava assustadoramente quieto, o único som era o eco das ondas do oceano. Uma figura suspeita estava perto de um barco pequeno, com um capuz abaixado sobre sua cabeça para esconder seus olhos. Se estivesse procurando alguém para fazer um contrabando através da fronteira, seria o cara ideal. Assim como tínhamos combinado em nossa reunião anterior, entreguei Ruigerg para ele. De acordo com as instruções, as mãos do Superdo estavam algemadas atrás dele. Um contrabandista tratava qualquer um com quem lidava como um escravo. O transporte de escravos custava 5 moedas de minério verde, mas estaríamos isentos. O fato de Galos ter nos pago adiantado não mudou a maneira como estávamos sendo tratados. Não estávamos sendo tratados como mercenários contratados por ele, mas sim como criminosos que traficavam escravos. Certo, vou deixar tudo em suas mãos. O contrabandista não disse uma palavra. Ele apenas acenou com a cabeça, guiou Ruigerg para o barco e colocou um saco na cabeça do Superdo. O barco tinha um único barqueiro, mas havia muitos outros a bordo com sacos na cabeça. A julgar por suas alturas, não havia nenhuma criança. Assim que Ruigerg estava seguramente a bordo, o contrabandista deu um sinal ao barqueiro. Este último, que estava sentado à frente de seu pequeno veleiro, entoou um feitiço. O barco começou a navegar sem fazer barulho, deslizando pela água na escuridão da noite. Eu não consegui ouvir as palavras claramente, mas parecia ser um feitiço da água que criou uma corrente para os impelir adiante. Era algo que eu também poderia fazer. O barco moveu-se em direção a um navio mercante ancorado em mar aberto, para onde os escravos foram transferidos para serem despachados no início da manhã. Mesmo de seu lugar no barco menor, Ruigerg continuou olhando para minha direção o tempo todo. Ele sabia exatamente onde eu estava, apesar do saco em sua cabeça. Enquanto via isso, escutei Goodbye My Lover tocando ao fundo de minha mente. Não, espera, não. Ele não era meu amante. E, de qualquer maneira, não era um adeus, isso seria apenas temporário. No dia seguinte, vendi o lagarto no qual cavalgamos no ano anterior. Ele havia nos carregado desde a cidade de Hikarizu até onde estávamos, e era confiável o suficiente para que eu desejasse levá-lo para a região de Fitoa conosco, mas custaria muito caro para o levar junto. Além disso, no continente Miris, poderíamos usar cavalos. Os cavalos deste mundo eram rápidos e sua resistência estava em um nível totalmente diferente. Não precisávamos mais montar o lagarto. Eris colocou os braços em volta do pescoço do animal e deu alguns tapinhas. Não trocaram palavras, mas foi uma despedida triste. A montaria cresceu apegada a ela. Durante nossas viagens, frequentemente lambia a cabeça dela e deixava seu cabelo encharcado de baba. Não poderíamos continuar chamando-o de lagarto para sempre. Devíamos, no mínimo, nomeá-lo. Certo, de agora em diante seu nome será Galahad, decidi. Galahad, um homem do mar que ansiava por mais companheiros humanos. Este é realmente obediente. Você deve ter o treinado muito bem durante suas viagens, hein? O comerciante que lidava com lagartos ficou impressionado. Suponho que sim. Foi Ruigerg quem o treinou. Não que ele fizesse algo especial, mas certamente havia uma dinâmica de mestre e servo entre o homem e Galahad. O lagarto devia ter percebido quem era a pessoa mais poderosa do nosso grupo. Por outro lado, o animal não gostava nem um pouco de mim e me mordeu várias vezes. Sim, pensar nisso só me irritou. Haha, exatamente o que eu esperaria do mestre do canil do fim da linha. Isso fará ele valer um pouco mais. A maioria das pessoas trata esses caras muito mal, e isso torna meu trabalho de retreiná-los muito mais difícil. O comerciante era da tribo Rugonia, uma raça de homens com cabeças de lagarto. No continente demônio, os homens lagarto treinavam os lagartos. É natural que se trate os companheiros gentilmente enquanto viajam juntos.
De novo, a música Goodbye My Lover tocou na minha cabeça. Em minha mão, eu segurava o dinheiro que recebemos pela venda de nosso companheiro. Quando pensava dessa forma, parecia até ser dinheiro sujo. Que estranho. Bem, é melhor deixar essa coisa de nome para lá. Isso só está me fazendo sentir apego, decidi. Então adeus, lagarto sem nome. Nunca vou esquecer como foi cavalgar em você. Ouvi Eris fungando. Depois de vender nossa montaria, viajamos a pé para embarcar em nosso navio. Deus! É um navio. É tão grande. Opa! Tá balançando. O que é isso? A partir do momento em que subiu a bordo, Eris começou a gritar de empolgação. Talvez já tivesse até se esquecido do lagarto. Sua capacidade de se recuperar rapidamente era um de seus pontos fortes. O navio tinha velas e era feito de madeira. Era um modelo totalmente novo, concluído há apenas um ano. Essa não era apenas sua primeira viagem, mas também um desafio aos limites impostos ao viajar até Porto Zand. Mas este é um pouco diferente do que vimos antes, não é? Você já viu um navio antes, Eris? Ela não disse que esta era a primeira vez que via o oceano? Do que está falando? Você tinha um desses no seu quarto, lembra? Ah, claro, lembro de ter feito alguns desses. Era uma boa memória. Naquela época, eu queria trabalhar na minha magia da terra, então comecei a criar coisas. Assim que percebi que poderia vendê-los, comecei a fazer figures da Roxy em escala 1/10. Entretanto, há algum tempo não fiz nenhuma outra. No momento, não sabíamos quando precisaria usar minha mana, então não tinha feito nenhum treinamento que consumisse tal precioso recurso. O único treinamento que fiz foi o físico, ao lado de Ruiger e Eris. Nos últimos tempos realmente comecei a relaxar. Depois que as coisas se acalmassem, provavelmente precisaria voltar a aprimorar minhas habilidades. Eu os fiz usando minha imaginação, então não é surpresa que não sejam uma réplica perfeita, disse. Sem mencionar que este era para ser um novo tipo de navio. Quanto a que parte era nova, eu não tinha ideia. É incrível, não é? Que algo tão grande possa cruzar o oceano. Eris ficou incrivelmente impressionada. 3 dias após deixarmos o porto. Enquanto estávamos a bordo, comecei a pensar. Um navio era um tesouro. Agora que estávamos a bordo, deveria haver algum tipo de evento. Eu já tinha jogado muitos simuladores de namoro e poderia dizer isso sem sombra de dúvida. Os golfinhos, por exemplo, poderiam começar a nadar ao lado do navio. A heroína veria isso e diria, olha! Incrível! E em resposta eu diria, minhas técnicas na cama são ainda mais incríveis. Então ela falaria, que maravilha! Faça-me sua! E eu responderia, vamos, meu bem, não podemos fazer algo assim aqui. Sim, não era bem isso. Ah! Sim! Quando se pensa em um navio, se pensa em ser atacado no mar. Um polvo, uma lula, uma serpente, piratas ou um navio fantasma, algo assim. Um desses nos atacaria e nos afundaria. Seríamos deixados à deriva e depois acabaríamos encalhados. Chegaríamos a uma ilha deserta, onde a heroína e eu, apenas nós dois, começaríamos nossas vidas juntos. No início, ela me odiaria, mas depois de superar vários obstáculos, gradualmente se tornaria menos Tsum e mais Dere. Além disso, havia apenas uma coisa para um homem e uma mulher presos em uma ilha deserta fazerem juntos. A troca de olhares, o calor febril. 2 jovens de sangue quente, começando a suar em meio ao eco das ondas do mar. Depois, desfrutaríamos do nascer do sol juntos. Um paraíso só para nós dois. Sobre a questão de um ataque de polvo, o destino da heroína já estava selado. Ela seria atacada por vários tentáculos, mais do que se pensaria que um polvo de 8 tentáculos poderia possuir, e depois a suspenderia no ar. Seu corpo se contorceria como se estivesse em agonia. A criatura a envolveria com seus tentáculos e mergulharia sob suas roupas. Seria o maior espetáculo de todos, que faria uma poça de suor nas palmas de suas mãos. Uma visão da qual não se conseguiria desviar os olhos, nem mesmo por um segundo. A realidade, entretanto, era cruel. Eris estava sentada na cabine com o rosto pálido e um balde na sua frente. Sua empolgação com a primeira viagem de barco rapidamente se transformou, no meio do caminho, em náusea. Eu me perguntei por que ela ficava bem cavalgando em cima de um lagarto, mas de alguma forma não tinha estômago para um navio. Como alguém que nunca sentiu enjoo, eu não conseguia compreender. Embora houvesse uma coisa que pudesse dizer, por mais brando que fosse o balanço do navio, não parecia aliviar o sofrimento de quem ficava enjoado. No 4º dia, um polvo apareceu.
Pelo menos, foi isso que eu presumi que fosse. Era de uma cor azul marinho, surpreendente e extremamente grande. Por azar, não conseguiu capturar nenhuma garota. Em vez disso, foi abruptamente despachado por um grupo de guarda-costas de Rank S. Não deveria haver nenhuma missão de escolta disponível. Se houvesse, eu a teria pego na mesma hora. Perguntei a um comerciante próximo, que me informou que esse pessoal era especializado em escolta de navios. O nome do grupo era Aqua Hold. Aparentemente tinham um contrato exclusivo com a Guilda dos Armadores, e seu trabalho principal era atuar como escoltas marítimas. Como resultado, se especializaram em despachar qualquer uma das criaturas que pudessem aparecer em nossa rota. No final das contas, não haveria nenhuma cena emocionante de tentáculos. Que pena! Dito isso, havia algo a extrair disso. Eu me afastei e os observei lutar, apenas para o caso de algo acontecer, então vi a maneira como lutavam em grupo. Para ser honesto, chorei de tanto rir quando vi seus pontos fortes individuais pela primeira vez. O espadachim lutando em sua vanguarda era forte, mas não tão forte quanto Ghislaine. Aquele que atuava principalmente em desviar os ataques do inimigo e chamava a atenção também era um guerreiro forte, mas nada parecido com Ruiger. Na retaguarda estava quem parava o polvo, um mago que certamente era mais fraco do que eu. Fiquei desapontado. Era realmente assim que um grupo de rank S deveria ser? Achei que a maioria das pessoas neste mundo era muito forte, mas essas não eram tão impressionantes quanto imaginei. No entanto, rapidamente cheguei a uma conclusão diferente. Eles eram um grupo de rank S. Eu não deveria ter olhado para seus pontos fortes individualmente, mas sim como trabalhavam como uma equipe. Mesmo não sendo tão fortes, ainda conseguiram derrotar aquele povo enorme. Mesmo não sendo tão fortes, ainda assim chegaram ao rank S. Era isso que importava. Cada pessoa cumpria seu papel dentro do grupo e era assim que demonstravam tal poder como equipe. Trabalho em grupo era isso. Era o que faltava ao fim da linha. Cada membro do fim da linha era poderoso. Mas e o nosso trabalho em equipe? O trabalho em equipe de Ruigerd era excelente, possivelmente porque ele próprio havia feito parte de um esquadrão. Ele era hábil em batalhas em grupo. Mesmo se Eris ou eu cometêssemos um erro, o homem poderia nos cobrir. E também era ótimo em agir como um agro, mantendo os olhos da besta colados nele o tempo todo. Ruigerd também era forte demais. Na verdade, poderia matar nossos oponentes sozinho, mas estávamos forçando-o a trabalhar com uma equipe durante as batalhas. Eu não chamaria isso exatamente de ruim, mas não havia dúvida de que as coisas acabavam distorcidas. Achei que sabia o que significava lutar em equipe, mas isso era apenas na teoria. Saber a teoria não significava que seria capaz de colocá-la em prática. Eu tinha o hábito de me concentrar nos inimigos que vinham em minha direção e, quando estavam em maior número que nós, confiava muito no Super. Eris era horrível. Ela ouvia as instruções muito bem, mas quando se tratava de uma batalha real, não conseguia combinar seu ritmo com o nosso. Ficava muito fixada no inimigo à frente e se jogava em batalhas intensas. Quanto mais a luta durava, menos ela escutava. Mesmo se a chamássemos, nunca cobriria nenhum de nós, nem mesmo uma vez. Mas, bem, para começo de conversa, nem Ruigerd nem eu realmente precisávamos disso. Ainda assim, se isso continuasse e Ruigerd nos deixasse por qualquer motivo, eu não estava confiante de que poderia cobrir sempre. Mesmo tendo um olho demoníaco, ainda tinha apenas duas mãos. Apenas uma mão para me proteger e outra para proteger Eris. O alcance de uma mão era realmente limitado. Deus! Enquanto eu estava ocupado com meus pensamentos, o rosto pálido e doente de Eris apareceu no convés. Ela deslizou, cambaleando até a borda do navio e vomitou pela murada. Nesse ponto, parecia que não havia mais nada em seu estômago, exceto Billy. O que você está fazendo aqui, quando estou sofrendo assim? Desculpa. É só que o mar é tão lindo. Você é muito malvado, uá! Lágrimas encheram seus olhos quando ela jogou os braços em volta de mim. Seu enjoo era severo. Dia 5. Eris estava na cabine e, como sempre, passando mal, e eu estava constantemente cuidando dela. Minha cabeça dói. Me cura. Tá bom, tá bom. Eu descobri por um dos marinheiros que um pouco de magia de cura poderia aliviar seu sofrimento. O enjoo era causado por um desequilíbrio no sistema nervoso autônomo. Lançar um feitiço de cura em sua cabeça resultaria em algum alívio temporário. Pelo menos, é assim que deveria ter funcionado. Eu não conseguia lançá-lo continuamente, e a magia de cura não eliminava toda a náusea. Ei, eu vou morrer? Vou rir de você se você morrer de enjoo. Não. Não havia mais ninguém na cabine.
O navio em si era gigantesco, mas não havia muitas pessoas viajando do continente Demônio para o continente Miris. Eu não tinha certeza se isso era porque as taxas de passagem eram muito mais caras para os demônios do que para os humanos, ou porque os demônios simplesmente achavam mais fácil viver no continente Demônio. Ares e eu estávamos sozinhos. No lugar silencioso e mal iluminado, lá estava ela, sem poder para lutar. E lá estava eu ao seu lado, tendo passado os últimos 5 dias observando-a enfraquecer. No começo não houve problema com isso. Exceto a cura. Isso era um problema. Para curá-la, eu precisava tocar sua cabeça. Como precisava lançar meu feitiço regularmente, ela estava usando meu colo como travesseiro enquanto eu mantinha minhas mãos em volta de sua cabeça, curando-a repetidamente. Foi quando comecei a me sentir estranho. Não, estranho era uma palavra enganosa para se usar. Para ser franco, eu estava começando a ficar com tesão. Certo, preste atenção. Lá estávamos nós em uma cabine, e Ares, que normalmente era tão obstinada, de repente ficou com os olhos turvos, me chamando com uma voz fraca e respirando irregularmente, me implorando. Por favor, estou implorando, por favor, apenas faça isso, me cure. Meus controles de volume interno abafaram a parte sobre a cura. Simplesmente parecia que ela estava implorando por aquilo. Claro, isso não era verdade. Ares estava apenas fraca. Eu nunca tinha sentido enjoo, mas sabia que devia ser terrível. Não havia nada inerentemente sexual em tocar outra pessoa. Ainda assim, ela era maior de idade e eu podia sentir o calor de seu corpo. Só isso era estimulante, mesmo que o toque não fosse de natureza sexual. A excitação que isso produziu foi pouca, mas fazer isso continuamente por um tempo resultaria em problemas para mim. Tocar seu corpo, não importa onde, ainda era tocar. Tocar indicava que estávamos próximos. Estar próximo significava que seu corpo estava totalmente à vista. A testa, banhada pelo suor frio, a nuca, o peito, tudo. Ares estava tão fraca e apática. Normalmente, ela me socaria se eu a tocasse sem motivo. Mas agora, era como um peixe na tábua de cortar. Isso significava que era basicamente minha, certo? Esses sentimentos horríveis começaram a se enraizar em mim. Eu tinha certeza de que a garota não iria resistir, mesmo se eu arrancasse minhas roupas e me lançasse sobre ela. Não, ela não poderia resistir. O simples pensamento fez minha virilha se sentir como Excalibur antes de Arthur segurá-la. E na minha cabeça Arthur gritou. Ele estava gritando comigo, me dizendo que Ares não seria capaz de resistir. Ele me disse que eu nunca teria outra chance dessas. Era minha chance de perder a virgindade que tinha mantido por tanto tempo. Meu Merlin interior, entretanto, me incentivou a resistir. Já tinha tomado uma decisão quando prometi esperar até os 15 anos. Disse que esperaria até que esta viagem terminasse. Apoiei o que Merlin estava dizendo, mas minha capacidade de resistir estava chegando ao limite. E se eu testasse as coisas tocando apenas seus seios? Eu tinha certeza de que seriam macios. E macios não era a única coisa que seriam. Isso mesmo, os seios seriam mais do que macios. Havia uma firmeza no meio de toda aquela maciez. Um graal. O santo graal que meu Arthur interior buscava. O que aconteceria se minha mão, meu Dom Galvão, encontrasse aquele graal? A batalha de cama. Ah, claro, não era apenas o santo graal. O corpo de Ares estava mudando dia a dia, especialmente seu seio. Ela estava no meio da puberdade. Eu não tinha certeza se era genético, mas estava se desenvolvendo rapidamente de uma forma que lembrava sua mãe. Se continuasse nesse ritmo, se tornaria uma beleza voluptuosa. Alguns homens poderiam dizer, acho que os menores são perfeitos. Todos tinham suas preferências, mas eu poderia dizer que estaria junto no momento de descrever os seios de uma mulher como perfeitos. Eu poderia pegar seus seios em minhas mãos neste exato momento, enquanto ainda eram pequenos. Sua respiração estava irregular. Deus! Ela olhou para mim ansiosamente. Você está bem? Sua voz me acertou em cheio. Uma voz que normalmente era tão alta e forte. Desta vez foi na altura perfeita, o suficiente para fazer meu peito formigar. Sim, estou bem, eu juro. Não se preocupe. Se você está sofrendo, não precisa se forçar, sabe? Eu não teria que me forçar? Então, em outras palavras, não teria que negar isso a mim mesmo? Isso significava que poderia fazer o que quisesse? Brincadeira. Eu entendi o que ela quis dizer. Estava preocupada se minha mana aguentaria, já que estava curando continuamente. Eu já sabia disso, sabia que Ares confiava em mim. Confiou que eu nunca usaria esta oportunidade para colocar a mão nela. Eu não traria essa confiança.
Deus Greira não trairia essa confiança. Essa era a maneira adequada de responder à confiança de uma pessoa. Certo, disse a mim mesmo, vamos agir como uma máquina. Uma máquina. Eu era uma máquina de cura. Me tornaria um robô sem sangue ou lágrimas. Não veria nada, porque se visse o rosto dela, faria algo impulsivo. Com esse pensamento em mente, decidi fechar meus olhos. Também não ouviria nada. Se ouvisse sua voz, faria algo imprudente. Então, bloqueei minha audição também. Eu era um pária silencioso e antissocial. E como não tinha desejos terrenos, não podia fazer nada impulsivo. Com isso em mente, fechei meu coração. No entanto, ainda podia sentir o calor de sua cabeça e o cheiro de seu corpo. Diante dessas duas coisas, minha vontade foi instantaneamente destruída. Parecia que minha cabeça ia ferver. Ah, não posso fazer isso. Estou perdendo o juízo, pensei. Ares, preciso ir ao banheiro. Ah, então é isso que você estava segurando. Certo. Te vejo daqui a pouco. A garota aceitou isso facilmente. Dei a ela um olhar de soslaio antes de sair da cabine. Me movi rapidamente. Eu precisava de um lugar deserto, e logo o encontrei. Lá, tive um momento de felicidade suprema. Ufa! Só assim, me senti como um menino que havia se transformado em um sábio. Quando fechei os olhos, a sensação ficou mais forte, como se tivesse atingido a santidade, como uma garota mágica se transformando e obtendo poderes ainda maiores. Certo, voltei. Sim, bem-vindo de volta. Voltei para a cabine com uma expressão iluminada no rosto, como um bodhisattva, e finalmente me tornei uma máquina de cura. Ares voltou ao seu estado normal e animado no momento em que descemos do barco. Nunca mais quero embarcar em outro navio. Sim, mas teremos que fazer isso uma última vez para ir do continente Miles ao continente central. Ela pareceu desanimada com isso, então ficou ansiosa ao se lembrar do que havia acontecido no navio. Ei! Quando essas coisas acontecerem, você vai me curar o tempo todo de novo? Claro, mas da próxima vez posso fazer algo pervertido com você, falei com naturalidade. Por que diz algo tão cruel? Não foi crueldade. Eu era o único sofrendo. Agora entendia como um cachorro se sentia, tendo uma refeição deliciosa à sua frente, apenas para ser impedido de dar uma mordida. Ali estava, com o estômago completamente vazio e com a comida o chamando, implorando para que a devorasse, e não conseguia. Poderia engolir a quantidade de água que quisesse para tentar temporariamente satisfazer a dor na barriga, mas seria um esforço inútil. A refeição não iria desaparecer e seu estômago voltaria a ficar vazio. Ares, você é realmente fofa. Estou desesperadamente tentando resistir à tentação de fazer qualquer coisa com você. Bem, acho que é assim que tem que ser. Da próxima vez pode me tocar, mas só um pouco, tá? Seu rosto estava vermelho e brilhante como um tomate. Era realmente adorável. No entanto, havia uma lacuna muito grande entre a enormidade do meu desejo e o pouco que ela oferecia. Infelizmente, só um pouco não vai resolver. Por favor, vamos esperar até que você esteja pronta para eu mergulhar e fazer o que quiser com você. Ares ficou sem palavras. Eu não queria que ela alimentasse minhas expectativas. Queria que me deixasse manter a promessa que fiz. Se eu a quebrasse e colocasse minhas mãos na garota, nós dois ficaríamos chateados com isso. De qualquer forma, vamos indo. Certo. Claro. Ares se recuperou rapidamente e logo ficou de bom humor quando começamos a caminhar em direção à cidade. A paisagem urbana diante de nós não era muito diferente daquela de Porto Vento. Mas isso era Porto Zant, uma cidade no extremo norte do continente Miles. Continente Miles. Finalmente estávamos em tal lugar, mas ainda tínhamos um longo caminho a percorrer. Deus, o que há de errado? Nada, não é nada. Seria melhor esquecer quanto tempo nossa jornada ainda duraria. O importante agora era partir para a próxima cidade. Antes de fazermos isso, no entanto, precisávamos conseguir algum dinheiro e comprar um cavalo. E, antes de qualquer coisa, tínhamos que terminar nosso trabalho atual. Agora que havíamos chegado até esse ponto, era hora de ver essa missão ser concluída. Dito isso, nosso trabalho só começava ao anoitecer. Ainda tínhamos algum tempo sobrando. Então, o que fazer? Já havíamos trocado nosso dinheiro no continente demônio, então não havia necessidade de visitar a guilda dos aventureiros. Decidi que iríamos para uma pousada. Assim poderíamos nos recuperar de nossa cansativa jornada no navio. Nosso trabalho viria depois. Ruiger teria que sofrer com suas condições de vida desconfortáveis um pouco mais, mas, bem, ele só teria que suportar.
E foi assim que chegamos ao continente Miles. Capítulo 5. O demônio no armazém. O layout da cidade de Porto Zanta era semelhante ao de Porto Vento. Havia várias colinas onduladas ao seu redor e um porto que era mais animado do que a própria cidade. A guilda dos aventureiros ficava, da mesma forma, mais perto do porto do que do centro da cidade. Dito isso, existiam alguns contrastes. Evidentemente, havia muito mais prédios de madeira neste lugar do que em Porto Vento. Eles também eram pintados com cores fortes, talvez para proteger o material da maresia. Árvores ladeavam a estrada e era possível ver uma floresta além da orla da cidade. Havia verde por toda a parte. Era um contraste enorme com o continente demônio, que era todo branco, cinza e marrom. Um oceano era tudo que separava os dois continentes, e no entanto, eram como mundos diferentes. Eu já deveria esperar por isso, afinal, este era o continente Miles, mas as pessoas que vagavam pelas ruas não eram a mesma mistura estranha de diferentes tribos de demônios que eu tinha visto antes. Em vez disso, havia gente fera, elfos, anões e hobbits, raças de pessoas que se assemelhavam muito aos humanos. Antes de irmos encontrar uma pousada, tive que verificar o estado de nossas finanças. Na moeda do continente demônio, tínhamos 2 moedas de minério verde, 18 moedas de ferro, 5 moedas de sucata e 3 moedas de pedra. Era isso. Quando as trocamos, recebemos 3 moedas de ouro miles, 7 moedas de cobre grande miles e 2 moedas de cobre miles. Menos do que presumi que conseguiríamos, mas suspeitei que fosse por causa das taxas de transação. Se tivéssemos usado uma casa de câmbio que não tivesse sido licenciada pela guilda, certamente teriam cobrado mais. Isso ainda estava dentro de uma faixa aceitável. Devíamos ficar em uma pousada perto da guilda, não? Sim, precisamos pegar algumas missões, concordou Eris. Isso dependia de como as coisas aconteceriam durante a noite. Supondo que tudo corresse bem, estaríamos trabalhando em serviços para a guilda e, ao mesmo tempo, espalhando o bom nome do fim da linha. Até o momento, parecia que o nome não era amplamente conhecido pelo continente Miles. O dia em que esse nome perderia todas as suas terríveis associações poderia em breve estar sobre nós. Com isso em mente, começamos a procurar uma pousada perto da guilda. Misteriosamente, todas as com preços decentes estavam lotadas. Foi a primeira vez que passei por isso. Claro, em outras ocasiões já tínhamos sido recusados por as pousadas estarem cheias, mas nunca imaginei que quase todos estariam assim. Havia algum tipo de festival ou coisa semelhante acontecendo? Quando perguntei, um dos proprietários da pousada respondeu: a estação das chuvas está quase chegando. Quase todas as boas pousadas vão estar lotadas. A estação das chuvas era um fenômeno climático peculiar da Grande Floresta, uma chuva contínua que durava 3 meses inteiros. O dilúvio tornava a Grande Floresta, assim como a rodovia, intransitáveis. Como resultado, muitos hóspedes fizeram reservas para longas estadias nas pousadas. A maioria das pessoas normalmente evitaria ficar presa em um lugar como este durante a estação das chuvas, mas pelo visto certos monstros só apareceriam durante essa época, graças às chuvas que os levaram em direção à cidade. Os materiais pegos desses monstros eram vendidos por muitas moedas, então muitos aventureiros iriam para a cidade e permaneceriam durante esta temporada. Quando ouvi isso, decidi mudar meus planos. Se passássemos os próximos 3 meses arrecadando dinheiro diligentemente, poderíamos arcar com todas as nossas despesas pelo resto da viagem. E ao mesmo tempo também poderíamos divulgar o nome de Ruiger. Decidir um plano de ação tornaria o resto de nossa viagem no continente Miri suave e relaxante. Ainda assim, seria melhor não contar com os ovos dentro das galinhas, certo? Não tínhamos muito dinheiro e também não conseguimos encontrar uma pousada para nos hospedar. Os únicos lugares com quartos disponíveis estavam fora do nosso orçamento ou eram extremamente ruins. Seria impossível pagar com o dinheiro que não tínhamos, então só nos restava uma opção: ficar em um lugar desagradável e permanecer no que era, francamente, uma favela. Uma noite custava 3 moedas de cobre grande e não havia outros serviços inclusos, incluindo refeições. Mas, apenas para dormir, parecia barato e decente. De volta ao continente demônio, tínhamos ficado em lugares muito piores. Mas valeria a pena ir para outro lugar assim que conseguíssemos economizar algumas moedas. Acho que não é tão ruim. Eris era filha de uma família nobre, mas não tinha escrúpulos quanto ao estado dilapidado do edifício ou sua falta de serviços. Na verdade, eu era o único reclamando. Pessoalmente, gostaria de acomodações mais agradáveis. Você está agindo como um bebezão. Por mais que eu quisesse responder, é? Olha só quem fala, não consegui.
Tomando cuidado e relembrando, percebi que essa jovem nobre garota costumava dormir profundamente sobre um fardo de feno em um estábulo infestado de baratas que cheirava a esterco de cavalo. Nós não éramos iguais. Eu ainda ansiava pelo calor de uma boa cama, mesmo depois de ter reencarnado. Decidi não agir como um bebezão. Tudo o que pude fazer foi usar magia para criar um vento quente que aniquilaria todos os ácaros da poeira e, em seguida, daria uma limpada rápida no quarto. Eu não tinha mania de limpeza. Honestamente, até gostava que as coisas ficassem um pouco bagunçadas, mas, às vezes, em pousadas como essa, as pessoas que pernoitavam esqueciam algumas de suas coisas. Poderia haver alguma moeda deixada debaixo da cama ou um pequeno anel que caiu de uma bolsa. Podíamos embolsar qualquer dinheiro que encontrássemos, mas, às vezes, se houvesse um anel ou algo semelhante deixado para trás, poderia haver um pedido de busca na guilda. Isso poderia nos render uma recompensa em dinheiro, independentemente do ranking do pedido. Normalmente, seria algo pequeno, mas poderia acontecer de render uma grande quantia. Foi por isso que cuidadosamente limpei o quarto. Nesse meio tempo, Eris pegou alguns trocados emprestados para cuidar da limpeza das roupas. Em seguida, rapidamente realizou os cuidados de rotina do seu equipamento. Quando terminamos, o sol estava começando a se pôr. Eris, está na hora de pegarmos Ruiger. Imediatamente decorei onde nossa pousada estava localizada. As favelas eram próximas umas das outras, então a segurança pública não seria garantida. Uma vez, ficamos em uma pousada perto das favelas. Um ladrão entrou em nosso quarto enquanto estávamos trabalhando. Ruiger havia seguido os rastros do bandido e os puniu severamente, mas as mercadorias que roubaram de nós já haviam sido repassadas para outra pessoa e nunca as recuperamos. Na época, aquelas coisas não eram lá muito importantes. Entretanto, eu não tinha planos de deixar nada precioso no quarto de hotel enquanto estivéssemos fora. Mesmo assim, parecia prudente implementar algumas medidas de prevenção ao crime. Também me deu um bom pretexto para não levar Eris comigo. Eris, você fica aqui e cuida da nossa bagagem. Você vai me deixar aqui? Não posso ir junto? Não é assim, é só que esta não é uma área realmente segura. Ótimo, não é como se alguma dessas coisas fosse particularmente importante. Fiquei chocado. Eris não percebeu a importância da prevenção ao crime. Estaríamos em apuros se nossas coisas diariamente usadas fossem roubadas, pois não tínhamos dinheiro para substituí-las. Eu precisava usar essa oportunidade para ensiná-la a importância de se proteger contra possíveis ladrões. Você não entende? Alguém pode roubar a roupa de baixo que você acabou de lavar. A única pessoa que roubaria algo assim é você. Após esse corte eu gemi por dentro. Mas, sabe, Eris, eu nunca tentei roubar sua calcinha depois que você a lavou. Nenhuma vez. Durante a noite, andei sozinho pela cidade. Levou algum tempo para persuadir Eris. Entretanto, a prevenção ao crime era realmente importante. Fomos instruídos a realizar nosso trabalho à noite, mas nosso empregador nunca especificou a hora. Qualquer hora depois do pôr do sol serviria, contanto que resgatássemos os cativos. Éramos livres para operar em nosso próprio tempo. No entanto, com a estação das chuvas quase chegando, os contrabandistas estariam ansiosos para mover seu navio o mais rápido possível, então não podíamos perder tempo. No momento, Ruiger estava sendo tratado como escravo. Fariam o esforço mínimo para mantê-lo vivo, mas ele poderia ter recebido um tratamento ruim na última semana. Certamente não o alimentaram com nada decente. O homem provavelmente estava com fome. E quando as pessoas ficavam com fome, ficavam com raiva. Foi por isso que tive que me apressar. Com a lança de Ruiger em uma das mãos, fiz meu caminho até o cais, em seguida, até a orla. Lá estavam 4 grandes armazéns de madeira. Deslizei para dentro daquele rotulado como Armazém 3. Dentro havia um único homem, limpando tudo em silêncio. Ele tinha um dos penteados mais comuns da virada do século, um moicano. Fui até ele e perguntei. É aí, Steve. Como está Jane, sabe, aquela que mora perto da praia? Essa era a nossa senha. O moicano me lançou um olhar interrogativo. Ei garoto, o que você está fazendo aqui? Ah, merda, fiz errado? Não, não era isso, talvez ele simplesmente não acreditasse em mim, já que eu era criança. Eu estou em uma missão para meu mestre. Estou aqui para pegar uma carga. O homem pareceu entender quando eu disse isso. Ele acenou com a cabeça calmamente e disse. Siga-me. Então se dirigiu mais para dentro no armazém. Eu o segui em silêncio. No fundo do armazém havia uma caixa de madeira grande o suficiente para caber talvez 5 pessoas dentro. O moicano pegou uma tocha e moveu a caixa.
Um conjunto de escadas apareceu abaixo dele, e o homem apontou com o queixo em direção a elas, como se me dizendo para descer. Quando fiz isso, percebi que estávamos em uma caverna úmida. Um moicano apareceu atrás de mim com sua tocha acesa e continuou em frente. Eu o segui, tomando cuidado onde pisava para não escorregar. Continuamos caminhando por quase 1 hora. Finalmente, saímos da caverna e nos encontramos no meio da floresta. Pelo visto, agora estávamos fora da cidade. Continuamos a andar até encontrar um grande edifício escondido entre fileiras de árvores. Não parecia nada com um armazém, mas sim com a vila de um homem rico. Então essa era a área de espera deles. Tenho certeza de que você já sabe disso, mas é melhor manter este lugar em segredo. Se não... Sim, eu sei. Acenei com força. Se eu contasse a alguém, iriam me caçar e me matar, certo? Galos já havia me dito isso lá em Porto Vento. Seria melhor se tivessem me forçado a assinar algo com sangue do que a fazer promessas com palavras vazias. Então, por que não? Porque havia raças que não tinham pontas de dedos. Além disso, era provável que ninguém quisesse assinar algo assim. E isso deixaria apenas evidências de seus erros. O moicano bateu na porta da frente. Dengue, dengue. Dengue, dengue. Devia haver algum ritmo combinado para abrirem a porta. Depois de um tempo, um homem de cabelos brancos e uniforme de mordomo apareceu lá de dentro. Ele verificou nossos rostos antes de dizer secamente: Entrem. Então entramos. À nossa frente, um lance de escadas conduzia ao segundo andar. Em cada lado havia outro conjunto de escadas que levava ao porão. Havia portas à nossa direita e à esquerda. Falando francamente, parecia o saguão de uma mansão. Em um canto, alguns homens de aparência sombria estavam com os cotovelos dobrados sobre uma mesa redonda. Comecei a ficar nervoso. Foi então que o mordomo de cabelos brancos olhou para mim, com suspeita em seus olhos e perguntou: E quem o indicou? Dips. Esse era o nome que Galos nos disse para usar. Ele, hein? Ainda assim, eu não esperava que ele usasse uma criança para isso. Com certeza é um homem cauteloso. Isso é graças à natureza das mercadorias que manuseamos. De fato. Então faça isso logo. É assustador e está além do nosso poder. O mordomo tirou um molho de chaves do bolso da camisa e passou uma para o moicano. Quarto 202. O moicano assentiu em silêncio e começamos a andar. Eu podia ouvir o barulho do chão sob seus pés, bem como o som de alguém gemendo em algum lugar do prédio. O cheiro de algum animal também ocasionalmente surgia. Foi quando percebi que havia uma sala adjacente à área principal, cercada por barras de ferro. Espiei lá para dentro. Mesmo sob a luz fraca, pude ver um círculo mágico no chão. Contida dentro de seus limites estava uma grande besta que estava acorrentada e estatelada. Estava muito escuro para ter certeza, mas eu nunca tinha visto aquele tipo de criatura no continente demônio. Devia ser algo nativo do continente Miles. Onde estavam os escravos que foram levados cativos? Disseram-nos para libertá-los, mas não nos contaram onde estavam localizados. Talvez Ruigerd soubesse. O moicano desceu as escadas localizadas nas profundezas da mansão. O mordomo mencionara o quarto 202, então presumi que fosse no andar de cima, mas parecia que ficava no porão. Então fica no subsolo, hein? O segundo andar é só para enganar as pessoas. Isso significava que os itens do segundo andar não eram motivo para preocupação, caso alguém os encontrasse. Bens que eram altamente tributados ou que, de outra forma, seriam condenados a duras penas se contrabandeados, seriam mantidos no andar de baixo. Isso aí. O moicano parou em frente a uma porta com uma placa que dizia 202. Quando olhei para dentro, vi Ruigerd com as mãos algemadas atrás das costas, cheio de ramos de cabelo esmeralda começando a brotar em sua cabeça. Não foi nenhuma surpresa que agora tivesse algum cabelo nascendo em sua cabeça, já que foi deixado assim por 1 semana. Agradeço a sua ajuda. O moicano acenou com a cabeça e assumiu seu posto do lado de fora da porta da frente. Um vigia, presumi. Não tire suas algemas aqui. Não há nada que possamos fazer para impedir um super se ele ficar fora de controle. O homem parecia um pouco pálido ao dizer isso. Pelo visto, mesmo o pouco cabelo de cor esmeralda na cabeça de Ruigerd já era eficaz. O moicano ficaria ainda mais apavorado se eu removesse as amarras do superde e começasse a comandá-lo. Não havia necessidade de fazer alguma coisa do tipo, pretendendo ser um gênio do mal fracote capaz de controlar um monstro. Agora, onde coloquei a chave para suas algemas? Procurei no bolso da camisa, mas não estava em lugar nenhum. Talvez tivesse deixado na estalagem.
Me preocupar seria muito incômodo, então decidi apenas usar minha magia. Quando me aproximei de Ruigerd, percebi uma expressão sombria em seu rosto. Sim, eu sabia disso. As pessoas ficam irritadas quando estão com fome, pensei. Espere um pouco mais e vamos pegar um pouco de comida para... Deus, traga seu ouvido aqui perto, sussurrou Ruigerd. O que foi? Quando coloquei meu rosto mais perto, o moicano pareceu entrar em pânico e disse. Ei! Pare com isso! Ele vai morder! Não, não esquenta. É de Ruigerd que estamos falando, ele vai no máximo fingir que me mordeu, pensei enquanto me inclinava para mais perto. Eles sequestraram crianças. 7 delas. Hein? Mais do que eu esperava. Crianças do povo fera. Tomadas contra sua vontade. Mesmo daqui consegui escutar elas chorando. Talvez sejam elas que devemos resgatar? Não sei. Mas parece que não há mais ninguém por aqui. Crianças. Escravas, presumi. Entre elas estava a pessoa que Galos disse que causaria problemas no futuro. Ou talvez fosse outra pessoa, alguém importante. Nós vamos salvá-las, é claro. Certo? Bem, esse é o trabalho que aceitamos, respondi. De qualquer forma, poderíamos verificar cada quarto para ter certeza. Restava apenas um problema. Há guarda-costas por todo este prédio. Eu sei, respondeu o homem. Então, o que vamos fazer quanto a eles? Mesmo que fosse de Ruigerd que estávamos falando, ainda seria difícil passar despercebido e libertar todos aqueles escravos. Matar todos. Assustador. Matar todos eles, hein? Eles sequestraram crianças. O Super tinha uma expressão de descrença no rosto. Como se tivesse sido traído. Mas não era como se eu tivesse me oposto. Galos nunca especificou quais métodos poderíamos ou não usar. A julgar pela maneira como ele falava, provavelmente presumiu que eu deixaria Ruigerd massacrar todos. Mas originalmente planejei libertá-lo e partir, para depois me infiltrar furtivamente e libertar os cativos. Parecia que meus planos foram muito ingênuos. Matar todos poderia não refletir de maneira honrosa o nome da tribo de Ruigerd, pelo menos na minha opinião, mas dessa vez não tínhamos escolha. Cuide para não deixar nenhum vivo. Não disse isso para parecer cruel ou implacável. Uma organização de contrabando pagaria a um cliente que os traíra enviando assassinos que criaram desde o nascimento. A única coisa que esperava os traidores seria uma morte impiedosa. Eu não tinha certeza do que Galos faria depois disso. Ele poderia enviar assassinos atrás de nós para manter nossas bocas fechadas. Enquanto Ruigerd estivesse conosco, não precisávamos ter medo de assassinos, mas não conseguiríamos dormir em paz. Também não havia garantia de que o Superd ficaria conosco o tempo todo. Sim, deixe isso comigo. Eita, é a resposta que eu esperava, Ruigerd. Foram palavras reconfortantes. Não vou deixar ninguém vivo. Nem uma única pessoa. Assustador. Uma veia azulada apareceu em sua testa. Ultimamente, achei que ele tinha amolecido um pouco, mas o homem acabou revelando sua sede de sangue. O que esses contrabandistas fizeram para irritá-lo tanto? Posso perguntar o que fizeram com aquelas crianças? Você saberá quando as vir. Isso realmente não esclarecia nada. Não se preocupe. Você não tem que sujar as mãos, disse Ruigerd, entendendo mal o meu comportamento. Meu corpo congelou e eu disse. Não. Suas palavras foram como um espinho que acertou meu coração. Eu, também vou. É verdade que, no último ano, evitei tirar a vida de alguém. Matei bestas sem questionar, mesmo aquelas que eram humanoides. Eu, entretanto, não cometi assassinato. Em parte, porque não precisava, mas também havia muitos motivos para não o fazer. Também nunca havia sentido o impulso de matar alguém antes. Este mundo era implacável. Era um mundo onde as pessoas travavam batalhas de vida ou morte todos os dias. Eu, eventualmente, teria que matar alguém. Essa era uma situação que algum dia teria de enfrentar. Achei que tinha me preparado mentalmente para isso, mas o que fiz não foi uma preparação mental. Tudo o que fiz foi reduzir a força do meu canhão de pedra a um nível em que não seria capaz de matar ninguém. No final, hesitei em tirar a vida de alguém. Eu poderia alegar o contrário, se quisesse, mas a verdade é que não queria quebrar o tabu do assassinato. Não tinha me preparado, não conseguia me preparar. Ruigerd percebeu isso. É especificamente por isso que disse o que disse. Ele estava tomando conta de mim. Não faça essa cara. Suas mãos são para proteger Eris. Ah, bem. Eu acho que ele estava certo. Não havia sentido em me forçar a matar.
Decidi deixar todo o trabalho para Ruigerd. Se ele podia fazer isso sozinho, então seria melhor confiar nele. Se isso me tornava um covarde, tudo bem. Era melhor me concentrar no que era capaz de fazer do que no que não era. Então vamos lá. Vou libertar as crianças. Você sabe onde elas estão? Na porta ao lado. Então vamos lá. Tente reunir os cadáveres. Depois vamos queimar todos eles. Entendido. Sem falar mais nada, tirei suas algemas. A porta rangeu quando Ruigerd se levantou lentamente. Ei, você! Como diabos conseguiu se livrar das algemas? O moicano entrou em pânico. Não se preocupe. Ele vai ouvir o que eu digo. Sério? O homem pareceu um pouco aliviado ao me ouvir dizer isso. Passei a lança de Ruigerd para ele. Mas, de qualquer forma, vai ficar furioso. Hã? O moicano foi a primeira vítima. Ruigerd o matou sem fazer qualquer barulho. Então ele silenciosamente correu em direção às escadas. Fui na direção oposta à sala onde as crianças estavam presas. Ah! Super! Ele está sem algemas. Merda! Ele está segurando uma lança. É um demônio. Ah! É um demônio. Ah! Os gritos do andar de baixo começaram assim que cheguei à porta. Capítulo 6. As crianças do povo fera. O quarto estava escuro. Dentro das sombras estavam meninos e meninas com olhares nervosos em seus rostos, seus corpos se contorciam. Havia 4 garotas e 3 garotos, um total de 7 crianças. Todos tinham mais ou menos a minha idade. Estavam nus, e tinham orelhas de feras ou de elfos. Suas mãos foram amarradas atrás deles, e todos se encolheram quando eu apareci. Mas que visão, foi como uma versão jovem de Canon, a deusa da misericórdia, uma bodhisattva budista. Este era o Éden. Não, talvez fosse o paraíso. Finalmente cheguei ao céu? Não, eu ainda nem tinha encontrado o bebê verde. Não era hora para ficar excitado. Com apenas uma exceção, seus olhos estavam todos inchados de tanto chorar, e vários tinham hematomas preto-azulados em seus rostos. Minha cabeça esfriou na mesma hora. Estavam chorando e gritando, então provavelmente apanharam por fazerem barulho. A mesma coisa aconteceu quando Eris e eu fomos sequestrados. Neste mundo, os sequestradores não demonstravam nenhuma preocupação com as crianças que tomavam como cativas. Ruigerd deve ter as ouvido sendo impiedosamente torturadas, já que estava no quarto vizinho. Foi por isso que não conseguiu se conter. Olhando de relance, não pareciam ter sido sexualmente abusadas. Talvez porque ainda eram jovens, ou talvez porque isso diminuiria seu valor de venda. Seja qual fosse o motivo, era a única misericórdia em meio a tanta desgraça. Normalmente, eu olhava para garotas nuas e meus olhos logo eram atraídos para seus seios, mas agora, meu pervertido interior estava enfraquecido. Afinal, antes de desembarcar do navio eu tinha recém-decidido virar um eremita. Infelizmente, minha nova profissão não havia aumentado minha inteligência em nada. 3 das meninas ainda choravam, as lágrimas escorriam pelos seus rostos. 2 dos meninos me olharam com olhares aterrorizados em seus rostos. O terceiro estava debruçado no chão, mal respirando. Eu o curei antes de remover as algemas de seus pulsos. Sua boca estava amordaçada com tanta força que não consegui soltar. Sem outra escolha, tive que queimá-la. Pode ter o queimado um pouco, mas achei que ele poderia lidar com isso. Fiz o mesmo com os outros 2 meninos, curando-os e tirando suas amarras. Quem é? As palavras foram ditas na língua do deus fera, então fiquei um pouco surpreso, mas pelo menos conseguiria manter uma conversa. Eu vim para te salvar. Vocês 3, vigiem a porta. Se virem alguém chegando me avisem na mesma hora. Os 3 trocaram olhares nervosos. Vocês são homens, certo? Podem fazer ao menos isso, não podem? Suas expressões endureceram e assentiram, correndo em direção à porta. Não havia outro significado para minhas instruções. Não era como se eu apenas quisesse tirá-los do caminho para que pudesse cobiçar as meninas sem ninguém para atrapalhar. Ruigerd estava causando uma confusão no andar de cima, então provavelmente ninguém apareceria. Ainda assim, não podíamos correr nenhum risco. Antes de entrar no quarto, ajustei meu olho de demônio para me mostrar um segundo no futuro, mas não seria capaz de ver nada se não prestasse atenção. Comecei a remover as amarras das garotas. Algumas eram mais fartas do que as outras, mas não as classifiquei. Admirei todas da mesma forma e tirei tudo que as prendia. Também não toquei em nada além do necessário.
Queria que pensassem no Rudeus diante delas como nada menos que um cavalheiro. Também curei seus hematomas. Era minha hora de desfrutar, tratar suas feridas. Afinal, seria necessário tocar nas pessoas para curá-las. Portanto, não havia outro significado por trás disso. Sim, uma das meninas tinha hematomas no peito, mas juro que não tive segundas intenções. Outra tinha uma costela quebrada. Isso não podia ser algo bom. E uma delas teve o fêmur quebrado. Aqueles homens foram realmente cruéis. As meninas se esconderam com as mãos ao se levantar. Elas mesmas removeram suas mordaças. Era a minha imaginação ou a garota de temperamento forte e com orelhas de gato estava olhando para mim? Obrigada por, nos salvar. A garota com orelhas de cachorro me agradeceu enquanto timidamente escondia o corpo. Ela falou na língua do Deus Fera, é claro. Só para ter certeza, todas vocês conseguem me entender, certo? Quando todas concordaram, soltei um suspiro de alívio. Pelo visto, dava para entender tudo que eu falava na língua do Deus Fera. Parecia que Ruigerda ainda não havia terminado, e eu não poderia levar essas crianças a um matadouro. Isso poderia causar ainda mais traumas, então talvez devesse apenas admirar o cenário um pouco mais, ou não. Provavelmente deveria perguntar o que aconteceu. Se não se importar com a pergunta, por que foram trazidas aqui? Miau? Dirigi minha pergunta para a menina com orelhas de gato, aquela que parecia mais teimosa. Ela era a única entre os 7 que não tinha um rastro de lágrimas escorrendo pelo rosto. Em vez disso, seu corpo parecia o mais surrado, quebrado e machucado. Não sofreu tanto quanto Eris naquela ocasião, mas seus ferimentos ainda eram os piores. O segundo pior era o primeiro menino que ajudei, mas, ao contrário dele, ela ainda tinha um brilho vivo nos olhos. Essa garota poderia ser ainda mais obstinada do que Eris. Não, ela provavelmente era mais velha do que Eris era naquela época. Se tivessem a mesma ideia, sem chances de que Eris perderia. Certo. Por que diabos eu estava ficando tão competitivo? Estávamos brincando na floresta quando um homem estranho de repente nos agarrou. Miau. Foi um choque para o meu sistema. Miau. A frase dela terminou em miau. Um verdadeiro miau. Completamente diferente da imitação de Eris. Essa garota era uma verdadeira e genuína gata. Não era apenas porque estava falando na língua do Deus Fera. Definitivamente disse miau no final da frase. Sensacional. Não. Eu não podia me distrair. Então isso significa que todos vocês foram levados contra sua vontade? Tentei conter minhas emoções e permanecer calmo enquanto perguntava. As meninas fizeram que sim com a cabeça. Bom. Se tivessem sido vendidas por pais passando por necessidades, ou se tivessem sido vendidas porque não tinham mais meios de viver, nossos esforços para libertá-las teriam sido em vão. Bom. Estávamos salvando pessoas. Fiquei muito feliz com isso. Acabou. Ruigerd retornou. A cor verde musgosa tinha sumido de seu couro cabeludo e um protetor de testa foi colocado em volta de sua cabeça. Suas roupas estavam imaculadas. Não havia uma única gota de sangue nelas. Eu não esperava nada menos. Bom trabalho. Havia mais alguém sendo mantido em cativeiro? Perguntei. Ninguém. Então vamos encontrar algumas roupas para eles. Vão pegar um resfriado se os deixarmos assim. Entendido, respondeu Ruigerd. Certo, gente, falei. Por favor, esperem mais um pouco. Nós nos separamos e começamos a procurar roupas adequadas. Não encontramos nada para crianças. Suas roupas deviam ter sido tiradas e descartadas quando seus captores as sequestraram. Mas para quê? Eu não entendi. O motivo para terem deixado as crianças nuas era um mistério para mim. Não ter roupas era um problema sério. Não poderíamos nem levá-las a uma loja de roupas se estivessem nuas. Por acaso, olhei pela janela, apenas para ver uma montanha de cadáveres. Cada um deles tinha um único ferimento de faca, no coração ou na garganta. Há algum tempo, uma cena dessas me deixaria apavorado, mas desta vez foi até reconfortante. Ainda assim, não esperava que houvesse tantos deles. O forte cheiro de sangue pairava no ar. Isso atrairia monstros. Vamos queimá-los logo, pensei, e saí do prédio. Fiquei diante da montanha fedorenta de cadáveres e criei uma bola de fogo. Uma com um raio de 5 metros parecia ser boa o bastante para a finalidade. Na magia de fogo, aumentar o poder de um feitiço também serviria, por algum motivo, para aumentar seu tamanho. Eu não queria sentir o fedor de carne queimada, então decidi incinerá-los com uma única explosão. Opa! O fogo resultante foi claramente muito poderoso,
já que se espalhou por todo o prédio na mesma hora. Rapidamente lancei uma magia de água para extinguir as chamas. Essa foi por pouco. Quase me transformei em um piromaníaco. Que merda, talvez devesse ter tirado suas roupas primeiro, pensei. Elas provavelmente cheirariam a sangue e fariam meu estômago revirar, mas ainda poderiam ser usados depois que eu as lavasse. Deus! Terminei. Enquanto eu estava preocupado com esses pensamentos, Ruigerd saiu do prédio. As crianças estavam todas com ele, todas vestidas. Por vestidas, quis dizer que estavam todas usando hobbies. Onde você encontrou essas roupas? Arranquei as cortinas. Oh! Você é inteligente, pensei. Uma verdadeira fonte de sabedoria. O próximo objetivo de nossa missão era levar as crianças de volta às suas casas. Isso significava levá-las para a cidade e guiá-las até seus pais. Acendi as tochas na entrada da frente do prédio e fiz cada uma das crianças pegar uma. Decidi seguir um caminho diferente no retorno. Seria problemático se outro contrabandista nos encontrasse, e aquela rota subterrânea provavelmente foi criada para proteger as pessoas das feras da floresta. Nós não precisávamos disso. Miau! De repente a garota com orelhas de gato gritou. O barulho ecoou pela escuridão ao nosso redor. Qual é o problema? Perguntei, desejando que ela não fizesse tanto barulho. Miau! Havia um cachorro naquele prédio de onde acabamos de sair. Ela se agarrou à perna de Ruigerd. Havia uma clara expressão de desespero em seu rosto. Havia um. Por que não o resgatou? Isso mesmo, havia um cachorro. Espera, era um cachorro? Era assustadoramente enorme. Vocês ficaram em primeiro lugar. Seus olhos reprovadores se fixaram em Ruigerd. Ah, vamos, pensei. Nós salvamos vocês. Não há razão para nos olhar assim. Só para você saber, foi ele quem te salvou. Bem, eu sou grata por isso, miau. Mas, se você está grata, então deveria dizer obrigada. Quando eu disse isso, todos curvaram suas cabeças para o Super. Bom, pensei. Todos deviam ficar ainda mais gratos. Essa podia ter sido uma missão que recebemos de um contrabandista da organização que os sequestrou, mas também era verdade que Ruigerd estava genuinamente preocupado com as crianças. Embora isso também fosse verdade, exigimos sua gratidão mesmo sem nunca terem pedido para serem salvas. Eu vou voltar e soltar o cachorro. Ruigerd, você leva as crianças para a cidade. Entendido. Para onde devemos ir quando chegarmos lá? Espere do lado de fora da cidade. Dei algumas instruções. E então refiz meus passos. Para onde deveríamos levá-las depois disso? Era uma pergunta difícil. No início, pensei em levá-las para a Guilda dos Aventureiros. Então, poderíamos fazer um pedido dizendo, temos crianças sob nossa custódia, por favor, procurem por seus pais e confiar as crianças à Guilda. Isso poderia representar o fim de tudo. No entanto, Galus disse que a organização de contrabando não era um grupo único. Se nos movêssemos muito abertamente, seríamos descobertos. Considerando nossas conversas, o contrabandista não seria capaz de nos ajudar se isso acontecesse. Seria melhor terminarmos tudo sem deixar qualquer rastro de nosso envolvimento. Isso seria tanto para o nosso bem quanto para o dele. Nesse caso, e se deixássemos as crianças com a guarnição da cidade e fuguíssemos do lugar o mais rápido possível? Não, se elas falassem, nossas identidades seriam descobertas. Então a organização de contrabando descobriria tudo. Além disso, a estação das chuvas estava quase chegando. Se saíssemos da cidade, não teríamos mais para onde ir, podíamos até mesmo ser confundidos com sequestradores. Isso era preocupante. Talvez eu não tivesse pensado bastante nas coisas. Eu tinha certeza de que poderíamos libertá-los, mas pensei muito pouco no que viria depois disso. Será que devíamos culpar outra pessoa pelo ataque? Sim, talvez fosse uma boa ideia. Se escrevesse que o grande imperador do mundo demônio Kishirika esteve aqui na parede, poderiam realmente acreditar. Afinal, Kishirika disse para contar com ela se acabasse precisando de alguma coisa. Que seja. Retornei ao prédio, ainda indeciso sobre o que fazer a seguir. Encontrei o lugar onde tinha visto aquele círculo mágico. Quando entrei, a besta me cumprimentou com um olhar suspeito. Ela não abanou o rabo nem latiu. Estava letárgica. Definitivamente é um cachorro. Havia um cachorrinho acorrentado dentro daquele círculo mágico. À primeira vista qualquer um poderia dizer que era um cachorrinho, mas era enorme. Tinha cerca de 2 metros de altura. Por que todos os cães e gatos deste mundo eram tão grandes?
Quando vi pela primeira vez pensei que seu pelo era branco, mas ao ver mais de perto, percebi que na verdade era prateado. Parecia brilhar, mas provavelmente era só por causa da iluminação. Um grande Shiba Inu bebê prateado, com um olhar refinado e inteligente em seu rosto. Eu vou te ajudar, ai. No momento em que tentei entrar no círculo mágico, ele me repeliu. Não foi algo como um choque. A sensação seria difícil de explicar, mas era como se os receptores de dor em meu cérebro estivessem sendo ativados. Parecia que o círculo mágico era na verdade uma barreira. Uma barreira do tipo de cura mágica, um tipo de construção desconhecido para mim. Estudei as bordas do círculo mágico. Ele emitia uma luz branco-azulada, iluminando um pouco do lugar. A luz proveniente dele indicava que havia circulação de mana. Se eu pudesse cortar a fonte de seu combustível, o círculo desapareceria. Roxy me ensinou isso. Era o método quintessencial de remoção de armadilhas mágicas. A fonte de combustível. Em outras palavras, um cristal mágico. No entanto, pelo que pude ver, não havia tal cristal para ser encontrado. Não, isso só indicava que eu ainda não tinha encontrado. Onde o esconderam? Provavelmente no subsolo. Será que devia usar magia de terra para remover o círculo? O que aconteceria no caso de tentar forçar a dissipação de um círculo mágico como este? Espere, pensei. Espera. Vamos pensar nisso de forma mais simples. Em primeiro lugar, como planejavam tirar esse cachorro do círculo mágico? Não havia nenhum mago no meio dos cadáveres que eu tinha visto. Então devia haver alguma maneira para um iniciante poder remover essa armadilha. Primeiro, considerei onde poderia estar o cristal mágico. Pensei que só poderia estar no subterrâneo. No entanto, se estivesse lá, aqueles caras não seriam capazes de retirá-lo. Tinha que estar em algum lugar do qual pudessem extraí-lo. Mas também tinha que estar em algum lugar onde ainda pudesse aplicar mana na armadilha. Então está acima? Decidi verificar no andar de cima. Fui para o cômodo logo acima, onde encontrei um círculo mágico menor e o que parecia ser uma lanterna de madeira. Nela estava o que eu presumi ser um cristal mágico. Muito bom. Tive a sorte de encontrá-lo ao seguir meu primeiro palpite. Levantei a lanterna com muito cuidado e o círculo mágico abaixo dela se dissipou suavemente. Quando voltei ao andar inferior, vi que aquele que estava ao redor do cachorro havia sumido por completo. No final das contas, parecia que os círculos superior e inferior estavam ligados. Ótimo. O cachorro me olhou de um jeito ameaçador e começou a rosnar quando me aproximei. Bem, os animais nunca gostaram de mim, pelo menos desde que eu lembrava. Isso não mudou. Estudei a condição física do cachorro. Seu rosnado ainda era poderoso, mas seu corpo já não estava forte como costumava. Parecia exausto. O animal sem dúvidas estava com fome. Ainda assim, as correntes eram suspeitas. Provavelmente havia algum significado no padrão gravado nelas. Talvez eu devesse as remover. Não, isso poderia ser perigoso. Se aquelas correntes estivessem restringindo seu poder, então no momento em que eu as soltasse, ele poderia me atacar. Uma mordidinha poderia ser curada, mas... O que devo fazer para que você não me morda? Quando perguntei isso, o cachorro respondeu. Uof. Ele apontou a cabeça para mim como se entendesse as palavras. Se não me morder, vou tirar essa coleira de você e devolvê-lo ao seu mestre. O que acha disso? Falei com ele na língua do deus fera e, quando fiz, o cachorro parou de rosnar e se deitou silenciosamente no chão. Parecia estar entendendo. Bem, estar em um mundo diferente era algo conveniente. Era possível falar até com cães. Tentei usar magia para cortar a corrente. Quebrou facilmente. Assim que isso foi feito, o poder instantaneamente retornou ao corpo do cão. Ele se levantou na mesma hora e tentou sair correndo, mas eu o parei. Espere, você ainda está com uma coleira. Ele olhou para mim e obedientemente voltou a se deitar. Tentei o meu melhor para remover a coleira, mas não tinha nenhuma fechadura nela. Se não houvesse fechadura, não havia como destrancar. Que coisa estranha. Como pretendiam removê-la? Ou nunca tiveram a intenção de fazer isso? Foi bem difícil, mas consegui encontrar uma junta na coleira. Pelo visto, era uma daquelas que só seria possível remover se conhecesse o truque. Vou tirar ela, então não se mova. Conjurei magia da terra com todo cuidado e apontei para a pequena junta da coleira, usando a magia para forçar uma abertura. Houve um tinido e, finalmente, saiu. Isso aí. O cachorro balançou o pescoço. Uof! Ei!
Ele colocou uma de suas patas dianteiras em um dos meus ombros e seu peso acabou me derrubando. Eu caí no chão, todo mole, e o cachorro começou a babar sobre o meu rosto. Uof! Ah! Você não pode, cachorrinho! Eu tenho mulher e marido. Tentei empurrar a grande bola de pelo prateado de cima de mim, mas ela era muito pesada e, além disso, macia e fofa. Sedosa e macia. Isso parecia tudo muito bom e gostoso, mas era pesado. Seu peso sobre o meu peito foi o suficiente para fazer meus ossos rangerem. Movê-lo parecia ser algo difícil. Desisti de não ser lambido, pois não havia nada que eu pudesse fazer. Em vez disso, concentrei-me em apreciar a sensação de seu pelo até que o animal cansasse de lamber meu rosto. E cara, como era fofo! Ou, como dizem as crianças, fofinho. Para ser tão macio assim. Ei, espera! Você usa algum tipo de amaciante, não usa? Pensei, apenas para outra voz na minha cabeça responder na mesma moeda. Ah, mas eu não estou usando nada. Bastardo! O que você fez com a fera sagrada? Hein? Assim que a bola de pelo finalmente pareceu satisfeita, uma voz ressoou. Ainda jogado no chão, olhei para cima, me perguntando se um daqueles contrabandistas havia conseguido sobreviver. Fui saudado por uma pele cor de chocolate, orelhas de animal e cauda de tigre. Ghislaine. Não, não era. Eram parecidos, mas não era ela. A parte peluda e a musculosa eram as mesmas, mas havia algo um pouco diferente. A maior característica de Ghislaine estava ausente. O peito, o desta pessoa era plano. Esta pessoa tinha peitorais enquanto Ghislaine tinha seios fartos. Um homem. O homem levou a mão à boca, como se fosse gritar. Ah, merda! Ele está prestes a fazer algo. Eu preciso fugir. Mas não posso me mover. Cachorrinho, sai. Preciso fugir desse cara. O cachorro se mexeu. Eu me levantei e ativei meu olho demoníaco. Pude ver o que estava prestes a acontecer. O homem ainda está com a mão pressionada contra a boca. Achei que não fosse fazer nada, mas de repente ele rugiu. Ah! O grito tinha um volume insuportável. Foi um grito muito mais estridente do que qualquer um que já ouviera e soltando. O som parecia ter até massa. Meus tímpanos rangeram e meu cérebro tremeu. Quando percebi o que estava acontecendo, desmaiei. Não aguentei. Isso era ruim. Eu tinha que me curar, mas não conseguia mover minhas mãos. O que diabos foi aquilo? Algum tipo de mágica? Merda. Merda, merda, merda. Eu não poderia usar magia? Tentei canalizar minha mana, mas não adiantou. O homem me agarrou pelo colarinho e me ergueu no ar. Ele estava franzindo as sobrancelhas e me levou ao nível de seu rosto. Ainda é só uma criança. Não consigo te matar. Ah, eu parecia estar seguro. Graças a deusa. Fiquei feliz por parecer uma criança. Giz, o que foi? Outro homem apareceu. Ele também parecia com Ghislaine, mas tinha os cabelos brancos. Um homem mais velho. Pai. Subjuguei um dos contrabandistas. Um contrabandista? Não é uma criança? Mas ele estava tentando atacar a fera sagrada. Ele estava com uma expressão obscena no rosto enquanto a acariciava. Talvez não tenha a idade que parece. Não, você está errado. Tenho 12 anos. Não sou um homem de 45 anos por dentro, pode confiar, protestei balançando a cabeça. Uof! Quando a fera latiu, Giz e o outro homem se ajoelharam diante dela. Peço desculpas. Devíamos ter nos movido antes, mas, em vez disso, nos atrasamos para vir ao resgate. Uof! E pensar que esse garoto colocaria as mãos sobre vossa santidade, Uof! O quê? Ele não te incomodou? Que benevolente! Eles pareciam estar conversando, embora o cachorro só estivesse dizendo uof uof o tempo todo. Giz, eu encontrei o cheiro de Tona em um quarto do porão. Ela esteve aqui. Isso é certo, disse o velho. Quem era Tona? Pelo contexto da conversa, imaginei que fosse uma das crianças do povo fera. Vamos levar esse menino de volta para a aldeia e interrogá-lo. Ele pode tê-los levado para algum lugar. E assim que o fizermos abrir a boca, partiremos novamente e voltaremos a procurar. Não temos tempo. O último navio parte amanhã. Giz cerrou os dentes. Não temos escolha a não ser desistir. Considere que tivemos sorte, já que conseguimos resgatar a fera sagrada. E o que vamos fazer com isso?
Leve-o para casa conosco. Ele pode ser uma criança, mas se estava trabalhando com aqueles contrabandistas, então será punida. Giz assentiu e amarrou minhas mãos atrás de mim usando uma corda. Então me colocou em seu ombro. O cachorro cambaleou por trás do homem, olhando para mim com preocupação. Tudo bem. Não se preocupe. Esses caras não parecem ser contrabandistas, disse a mim mesmo. Só vieram até aqui para resgatar aquelas crianças. Então, se eu falar com eles, vão entender. Só tenho que esperar até que me libertem. Quando saímos, o velho torceu o nariz. Ainda há cheiro. Cheiro? O fedor de sangue é tão forte que não sei dizer. Está fraco, mas é o cheiro de Tona e dos outros. E há mais um. O cheiro daquele demônio. No momento em que mencionou aquele demônio, a expressão de Giz endureceu. Você está dizendo que aquele demônio levou Tona e os outros? Difícil dizer. Talvez ele tenha os salvado, sugeriu o velho. Sem chances. Não pode ser isso. Parecia que tinham sentido o cheiro de Ruiger. Giz. Eu vou seguir o rastro. Você pega o menino e a fera sagrada e volta para a aldeia. Não, eu vou com você, protestou Giz. Você é muito temperamental. E no final das contas o garoto pode não ser um daqueles contrabandistas, sabe? Como esperado, as palavras do velho transbordavam sabedoria. Isso aí, pensei. Eu não sou um contrabandista, por favor, deixe-me explicar. Mesmo assim, não há dúvidas de que ele tocou a fera sagrada com suas mãos imundas. O garoto cheira como um humano excitado. Por mais inacreditável que pareça, ele mostrou sinais de excitação sexual em relação à fera sagrada. O quê? Mas que completa mentira! Pensei. Não tenho nenhum interesse sexual por cães. Mas por jovenzinhas. Não. Essa também não é uma boa defesa. Nesse caso, jogue-o em uma cela. Mas não coloque suas mãos nele até eu voltar para casa. Sim, senhor. O homem mais velho acenou com a cabeça antes de correr em direção da floresta. Enquanto Giz o observava partir, me disse. Ele acabou de salvar a sua pele. Sim, ele realmente o fez. Então, fera sagrada, vamos correr um pouco. Tenho certeza de que você deve estar exausta, mas... Foi o que pensei. E assim, deitado sobre o ombro de Giz, fui carregado para o fundo da floresta. Ponto de vista de Ruiger. Ruiger estava perto da cidade, mas Rudeus ainda não tinha voltado. Será que se perdeu? Não, ele teria usado magia para enviar um sinal para o céu. Então isso significava que se deparou com problemas? O Superda havia se livrado de todos os humanos naquele prédio, mas talvez o garoto tivesse encontrado algum remanescente que surgiu de um local diferente. Ele provavelmente deveria voltar e verificar, só para ter certeza. Não. Rudeus não era uma criança. Mesmo se um inimigo aparecesse, ele seria capaz de lidar com os problemas. As defesas do menino podiam ser fracas, talvez porque era jovem, mas não era tão ingênuo a ponto de baixar a guarda em território inimigo. Além disso, Eris não estava lá, então ele não teria motivos para se preocupar. Se Rudeus usasse toda a extensão de seus poderes, não poderia ser derrotado. O único problema era que estava em conflito sobre tirar a vida de uma pessoa. Se limitasse muito os seus poderes, poderia acabar levando a pior. Não, ele com certeza não era tolo. Rudeus não precisava de sua preocupação. Ainda assim, Ruiger ficou preocupado. Se continuasse no mesmo lugar com as crianças, tinha um mau pressentimento sobre o que poderia acabar acontecendo. Ele havia enfrentado circunstâncias semelhantes em muitas outras ocasiões. Resgatava crianças de mercadores de escravos e tentava devolvê-las à cidade, apenas para ser confundido com um sequestrador. Sua cabeça estava raspada e a joia em sua testa escondida, mas ele ainda tinha dificuldades para escolher as palavras certas. Se a guarnição o detivesse para interrogatório, não tinha confiança em sua capacidade de explicar o que havia acontecido. Os humanos da cidade certamente cuidariam das coisas se o homem deixasse as crianças ali, certo? Não, Rudeus definitivamente apresentaria algumas objeções se ele fizesse isso. Miau, senhor, sinto muito por antes, miau. Enquanto ele se preocupava, uma das garotas se aproximou e deu um tapinha em sua perna. As outras crianças pareciam igualmente apologéticas. Nesse momento parecia até que eram elas quem o resgataram. Está tudo bem. Mas já fazia muito tempo desde que ele usara a língua do Deus Fera. A última vez em que a usou. Quando foi mesmo? Desde a Guerra de Laplace ele não lembrava de ter a usado muito.
A fera sagrada é um símbolo de nossa tribo, miau, então não podíamos simplesmente deixá-la para trás, miau. Então é isso. Eu não sabia disso, mas ainda assim, peço desculpas. Ela sorriu para Ruigerdo quando ele disse isso. O homem realmente gostou do modo como as crianças não demonstraram medo diante dele. De repente, seu terceiro olho sentiu alguém se aproximando em alta velocidade. Sua velocidade era incrível e sua aura era forte. Estava vindo da mesma direção do prédio onde estiveram. Era um aliado dos contrabandistas? Mas parecia ser muito competente para isso. Não pode ser, pensou. Realmente derrotaram Rudeus. Afastem-se. Ele colocou as crianças em proteção atrás de suas costas enquanto preparava a lança. O vencedor seria aquele que atacasse primeiro. Ele cuidaria de tudo com um único golpe. Ou assim pensou, mas o oponente de Ruigerdo parou bem perto de seu alcance. Era um homem fera, segurando uma machadinha grossa na mão. O homem estava claramente cauteloso ao assumir sua postura. Ele era velho, mas tinha um ar calmo, sereno e digno. O ar de um guerreiro. Ainda assim, Ruigerdo mataria se o sujeito estivesse em alguma aliança com aqueles bastardos de antes. Alguém que deixasse algo assim acontecer com crianças de sua própria raça não era um verdadeiro guerreiro. Ah, vovô, miau. A garota gata falou com o guerreiro velho e correu para ele. Tona! Você está bem. O guerreiro recebeu a garota em seus braços, com uma expressão de alívio cruzando seu rosto. Ruigerdo abaixou sua lança. O homem, aparentemente, estava buscando salvar as crianças. O super errou ao duvidar dele como guerreiro, era claramente um homem honrado. A garota com orelhas de cachorro também parecia conhecê-lo e correu até ele. Tercena, você também está segura. Fico feliz. Aquele homem ali nos salvou. O velho guardou sua espada. Então se aproximou de Ruigerdo e fez uma reverência. Parecia que ainda estava desconfiado do homem, mas isso era de se esperar. Obrigado por salvar minha neta. De nada. Qual é o seu nome? Ruigerdo. Supérdia, pensou em acrescentar, mas hesitou. Se o homem soubesse que era um supérdia, isso o deixaria em guarda. Ruigerdo, não é? Sou Gustard de Doudia. Sem dúvidas pagarei por essa dívida. Mas, primeiro, preciso devolver essas crianças aos seus pais. Sim, você deve. Mas é perigoso andar com crianças por aí à noite. Primeiro gostaria que você explicasse exatamente o que aconteceu. Ao dizer isso, o homem começou a caminhar em direção à cidade. Espere, gritou Ruigerdo atrás dele. O que foi? Você visitou aquele prédio? Sim. Um lugar depressivo e fedendo a sangue. Ruigerdo continuou com suas perguntas. Não tinha ninguém lá? Havia uma pessoa. Um homem com forma de criança. Ele parecia manter um sorriso depravado enquanto acariciava a fera sagrada. Na mesma hora ele notou quem era. Rudeus. Então o garoto ainda mostra aquele tipo de sorriso, pensou. É meu companheiro, disse Ruigerdo. Ah não! Você o matou? Não importava se isso tivesse sido causado por algum mal-entendido. Se Rudeus estivesse morto, Ruigerdo buscaria vingança. Mas primeiro entregaria as crianças aos seus pais. Eris também. Isso mesmo. Eris estava sozinha no momento. Isso o preocupou. Nós o levamos para nosso vilarejo para interrogá-lo sobre a localização de seus conspiradores. Mas vou libertá-lo o quanto antes. Rudeus, o idiota, baixou a guarda. Aquele garoto. Suas defesas sempre foram fracas, mesmo com sua resiliência mental sendo alta. Então, novamente, Ruigerdo não podia falar nada, visto que sua resiliência mental era de terceira classe se fossem comparar. Rudeus é um guerreiro. Se você não planeja matar, então não há razão para se apressar. Primeiro vamos cuidar das crianças. O povo fera não costumava fazer o mesmo que os humanos, coisas como tortura não eram opções. Iriam, no máximo, tirar suas roupas e jogá-lo em uma cela. E, bem, Rudeus não se importava em ser visto nu pelos outros. Outro dia, até disse algo estranho para Ruigerdo. Se Eris tentar me espiar enquanto estou tomando banho, não precisa impedir. Além disso, Eris era um motivo para preocupação. Rudeus sempre confiou a proteção dela ao Superdo. Ele sempre se preocupou mais com a garota do que consigo mesmo. O Superdo faria melhor protegendo-a do que perseguindo Rudeus. Tenho minhas razões para não expor minha verdadeira identidade, disse Ruigerdo. Mas gostaria que você levasse as crianças ao encontro de seus pais. Tudo bem.
Gustavo acenou com a cabeça e Ruiger partiu para a cidade. Capítulo 7. Apartamento grátis. Olá. Meu nome é Rudeus e eu costumava ser um recluso. Atualmente, estou verificando um apartamento novo e gratuito que é o principal papo da cidade. Sem depósito de segurança, sem pagamento pela chave, sem aluguel. Um monoambiente com direito a 2 refeições e tempo livre para um cochilo. A cama é feita de palha infestada de insetos, o que é uma desvantagem, mas o preço é excelente. Afinal, o aluguel é grátis. O banheiro é um grande jarro que fica no canto do quarto. Depois de fazer os seus negócios e o jarro ficar cheio de excrementos, é só jogar tudo em um buraco no lado oposto do cômodo. Não há água corrente, por isso é um pouco anti-higiênico, mas dá para se virar usando magia. Se for um mago como eu, que sabe fazer água quente, seus problemas serão completamente resolvidos. Servem apenas 2 refeições. Para o povo moderno, isso pode ser muito pouco. Ainda assim, a comida é incrível, uma exuberante especialidade regional com frutas e legumes. E carne. O tempero é leve, ressaltando o sabor natural dos ingredientes, o suficiente para fazer qualquer pessoa acostumada com a vida no continente demônio estalar a língua com um sabor maravilhoso. Agora, a principal característica do apartamento, sua segurança. Por favor, dá uma olhadinha nessas barras de ferro resistentes. Pode bater nelas o quanto quiser, puxá-las o quanto quiser, mas não cederão em 1 centímetro. Sua única fraqueza é que podem ser abertas com magia. Mas de certo não existe nenhum ladrão que olharia para elas e pensaria, ei, acho que dá para passar. Entretanto, irão sempre dar uma olhadinha, já que este apartamento gratuito é uma cela de prisão. Com a cabeça pendurada nas costas de Giz, continuei minha cavalgada pela floresta. Incapaz de me mover, não tive escolha a não ser me permitir ser carregado. Enquanto viajávamos pelas sombras da floresta em uma velocidade vertiginosa, vi algo pelo canto do meu olho. Lá, entre o borrão de árvores que passavam voando, havia um monte de cabelo prateado nos seguindo. Ainda era um filhote, mas o cão tinha bastante resistência. Já estávamos em movimento há provavelmente 2 ou 3 horas. O guerreiro fera conhecido como Giz já estava correndo há muito tempo. Ele só parou quando finalmente chegamos onde quer que fosse. Fera sagrada, por favor, volte para casa. Uof! A bola de pelo prateado latiu uma vez antes de cambalear em direção à escuridão. Examinei os arredores usando apenas meus olhos. As árvores estavam agrupadas e não senti nenhuma outra pessoa nas proximidades. No entanto, vi luzes aqui e ali acima de nós no meio das árvores. Giz continuou caminhando um pouco, aproximando-se de uma das árvores. Comigo ainda pendurado em seu ombro, ele enganchou as mãos em uma escada que eu não podia ver e subiu rapidamente. Parecia que estava me levando para as copas das árvores. De lá, entramos em um prédio. Não havia ninguém presente. Era uma cabana deserta e feita de madeira. Foi aí que Giz tirou todas as minhas roupas. O que diabos estava fazendo comigo? Eu não conseguia nem mover meu corpo. Ele me suspendeu pela nuca e me jogou dentro de alguma coisa. Um momento depois, ouvi o rangido de ferro e um tinido quando algo caiu. Então Giz se foi, sem qualquer explicação. Ele nem mesmo me interrogou. Depois de um tempo, consegui voltar a mover meu corpo. Produzi uma pequena chama na ponta do meu dedo e a usei para verificar o que estava ao meu redor. Vi aquelas barras firmes e percebi que se tratava de uma cela. Fui jogado em uma cela. Tudo bem. A julgar pela conversa que tiveram, eu sabia que isso iria acontecer. Me confundiram com um contrabandista. É por isso que não entrei em pânico. Esse mal-entendido logo seria resolvido. Ainda assim, qual era a necessidade de me despir? Pensando bem, aquelas crianças também tinham sido despojadas de todas as suas roupas. Talvez isso fosse algum costume local. Talvez o povo fera se sentisse humilhado ao ficar totalmente exposto. Embora sentir vergonha ao ser exposto não fosse uma qualidade exclusiva de sua raça. Despir um prisioneiro para destruí-lo mentalmente era uma prática usada desde tempos imemoriais. Podia até ser um mundo de fantasia, mas mesmo em meu novo livro favorito, uma cavaleira era privada de suas roupas quando feita prisioneira. Parecia que todos os mundos tinham isso em comum. Então, envolto pela escuridão, comecei a pensar. Por enquanto, guardaria minhas palavras para o dia seguinte. Mesmo se não acreditassem em mim, eu ainda ficaria bem. O homem mais velho aparentemente saiu atrás de Ruiger, então já devia ter encontrado as crianças. O Superda era uma pessoa fácil de interpretar mal, mas as crianças certamente não abandonariam o guerreiro que surgir em seu auxílio. Elas voltariam em segurança e eu não seria mais confundido com um contrabandista.
Mas seria melhor não citar que, apesar de não ser um contrabandista, tinha uma relação de negócios com eles. Ruiger também nunca quis trabalhar com os bandidos, então não diria nada que nos colocaria em apuros. Por enquanto, a principal preocupação era minha própria segurança. O guerreiro mais velho disse para não colocar a mão em mim até o seu retorno. Isso significava que eu estava seguro. Provavelmente não jogariam nenhum monstro cheio de tentáculos em mim, certo? De qualquer forma, senti que finalmente entendi o significado por trás das palavras de Galos. Se isso fosse o que iria acontecer com eles, certamente estariam em grandes problemas. Enquanto eu pensava nessas coisas, um dia inteiro se passou. O tempo estava voando. Na manhã do dia seguinte ao que fui jogado na cela, uma guarda apareceu. Era uma mulher. Ela tinha a constituição de uma guerreira, mas era mais magra do que Ghislaine. Porém seu peito também era enorme. Eu disse. Fui falsamente acusado, não fiz nada. Prossegui explicando que não estava associado à organização de contrabando, que apenas descobri que aquelas crianças estavam detidas naquele prédio e que, movido por uma justa indignação, comecei a libertá-las. A mulher não ouviu sequer uma palavra do que eu disse. Em vez disso, levou um balde de água para minha cela e jogou-o sobre minha cabeça enquanto eu protestava. Aquilo estava congelante, então fiquei parecendo um ratinho assustado. Ela então olhou para mim como se eu fosse nada mais do que lixo. Pervertido. Disse com repulsa. Senti um tremor me atravessando. Lá estava eu, nu, com esta bela mulher mais velha com orelhas de animal me devastando com os olhos. Ela não apenas me molhou, como também abusou verbalmente de mim. Era assim que se fazia para destruir o psicológico de alguém. Parecia que não tinham intenção de seguir o comando do guerreiro mais velho. Então o que aconteceria comigo? Ah, deusa, Roxy, dê-me sua proteção. E não, Deus homem, não me refiro a você. Achou. Brincadeiras à parte, eu realmente queria algumas roupas. Por enquanto, usaria o feitiço de fogo, queima local, para me manter aquecido e não pegar um resfriado. Dia 2. Ruiger ainda não tinha aparecido para me resgatar. Depois de ficar nu por 2 dias inteiros, minha ansiedade estava começando a transparecer. Me perguntei se havia acontecido algo de ruim com o Superb. Ele acabou lutando contra aquele guerreiro mais velho? Ou as coisas com Galos azedaram? Ou talvez algo tivesse acontecido com Ares e ele estava cuidando disso. Fiquei ansioso. Incrivelmente ansioso. Era por isso que estava bolando um plano de fuga. No início da tarde, quando terminei de comer, comecei a usar minha magia não verbal, misturei fogo e vento, criando uma corrente de ar quente que fustigou o cômodo e tornou toda a área agradável e quentinha. A guarda bem dotada ficou sonolenta e começou a adormecer. Que fácil! Destranquei a porta da cela e verifiquei se não havia ninguém por perto enquanto saía do prédio. Oh! A visão que se espalhou diante de mim foi como algo saído de um sonho. Era um assentamento construído acima das árvores. Os edifícios foram colocados entre as copas das árvores, tendo tablados em torno de cada árvore para dar espaço para caminhar. Também havia pontes que conectavam as árvores para que se pudesse entrar e sair sem ter que subir e descer as escadas. Não havia realmente nada no solo abaixo. Eu podia ver o que parecia ser um simples barraco e os vestígios de um campo, mas não pareciam estar em uso. Pelo visto, não havia ninguém morando lá. Não havia tantas pessoas assim. Eu podia ver alguns homens-fera aqui e ali, movimentando-se nos tablados. Se uma pessoa atravessasse uma ponte, ficaria totalmente exposta a qualquer um que estivesse abaixo, e qualquer um que se movesse abaixo estaria totalmente exposto àqueles de cima. Agora eu estava, em todos os sentidos da palavra, totalmente exposto. Seria difícil escapar sem ser visto. Mas se fosse pego, ainda poderia fugir. Se não pensasse nas consequências, poderia simplesmente colocar fogo em uma árvore próxima e escapar para a floresta no meio do caos que se seguiria. Ah, a floresta! Eu não sabia como sair dela. Giz havia corrido em alta velocidade por muito tempo, então devíamos estar bem longe da cidade. Mesmo se eu corresse com todas as minhas forças, indo sempre para frente, provavelmente precisaria de cerca de 6 horas. E eu tinha certeza de que me perderia no meio do caminho. Poderia usar magia da terra para construir uma torre, dando-me um ponto de vista elevado para olhar para o horizonte. Essa era uma opção. Claro, se fizesse algo que chamasse a atenção, Giz ficaria na minha cola de imediato. Ainda não sabia o que estava por trás da magia que ele usou. Se não conseguisse encontrar uma maneira de contra-atacar em uma luta, poderia perder. Além disso, da próxima vez o homem poderia cortar minhas pernas para que eu não pudesse correr. Talvez fosse melhor esperar um pouco mais para que minhas circunstâncias mudassem.
Só tinham passado alguns dias. Aquele guerreiro mais velho ainda não havia retornado. Ruigerd poderia ainda estar procurando pelos pais das crianças. Não havia necessidade de ficar impaciente, decidi, e voltei para minha cela. Dia 3. A comida que a guarda me levou estava deliciosa. Foi como esperado, a terra do local era tão rica e natural. Havia uma diferença notável se comparado ao continente demônio. As refeições consistiam em uma sopa de grama selvagem ou pedaços de carne grelhada que eram difíceis de rasgar, mas era tudo delicioso. Talvez fosse assim por eu ter me acostumado com a comida do continente demônio. Se esta era a comida que ofereciam a alguém em uma cela, então o resto do assentamento deveria desfrutar, sem dúvidas, de um banquete. Quando elogiei a comida, a guarda balançou a cauda e me deu algo para repetir. Com base em sua reação, provavelmente era ela quem preparava tudo. Mas continuava sem falar nada para mim, assim como de costume. Dia 4. Fiquei entediado. Não havia mais nada para fazer. Talvez pudesse criar algo com minha magia, mas se o fizesse, poderiam me amordaçar ou amarrar meus pulsos. Então realmente não haveria nada que eu pudesse fazer. Não havia razão para correr o risco de perder a pouca liberdade que possuía. Dia 5. Recebi um colega de cela. Ele foi carregado por 2 homens do povo fera de cada lado. O jogaram para o lugar sem rodeios, isso fez com que o homem caísse dando uma cambalhota para trás. Porra! Vocês deviam me tratar melhor do que isso! O povo fera ignorou seus gritos e saiu. O homem esfregou seu traseiro cuidadosamente, sibilando de dor enquanto virava o corpo sem pressa. Eu o cumprimentei em uma pose de Buda reclinado, deitado de lado com a cabeça apoiada na mão. Bem-vindo ao destino final da vida. Claro, eu estava completamente nu. O homem ficou me olhando, boquiaberto. Ele parecia um aventureiro. Suas roupas eram todas pretas, com protetores de couro presos nas juntas. Também estava desarmado, é claro. Ele tinha costeletas compridas e uma cara de macaco como a do Lupin III. Mas chamar a cara dele de cara de macaco não era uma metáfora. Ele era um demônio. Qual é o problema, novato? Viu algo inesperado? Perguntei. Não é exatamente assim que eu descreveria. Ele olhou para mim confuso. Vamos, vou ficar com vergonha se você ficar olhando assim, pensei. Você está nu, mas age terrivelmente cheio de si. Ei, novato, é melhor tomar cuidado com o que fala. Estou aqui há mais tempo do que você. Isso significa que sou o mestre desta cela, seu ancião. Mostre algum respeito, ordenei. Sim. Você devia responder, sim senhor. Sim senhor. Por quê? Pergunta. Eu estava agindo tão cheio de mim mesmo na frente de alguém que acabei de ver pela primeira vez. Porque estava entediado, é claro. Infelizmente não há nenhum tapete para você se sentar, então sente-se aqui em algum lugar. Sim senhor. Então, novato. Por que você foi jogado aqui? Tentei soar o mais hostil possível quando perguntei. Esperava que minha impertinência, apesar de ser mais jovem, pudesse enfurecê-lo, mas ele apenas respondeu com um olhar estupefato. Me pegaram tentando enganá-los. Ou, andou trapaceando, foi? Pedra, papel ou tesoura com restrições? Atravessando a corda bamba? Que diabos é isso? Não, dados. Dados, hein? Ele provavelmente usou dados viciados que só cairiam no número 4, 5 ou 6. É bem chato ser pego em algo assim. E quanto a você? Perguntou. Dá para falar só por olhar, não dá? Atentado ao pudor. Que diabos é isso? Enquanto estava nu, coloquei meus braços em volta de um cachorrinho prateado e me jogaram aqui, expliquei. Ah! Eu ouvi os rumores. Algum demônio tarado atacou a fera sagrada de Doldia. Alguém do lado de fora com certeza estava usando palavras bem atrevidas. Mas, para começo de conversa, era uma falsa acusação. Porém eu não iria ganhar nada falando sobre isso. Novato, se você é um homem, então entende, certo? A luxúria que se sente por uma criatura adorável. Não mesmo. Seus olhos mudaram e ele começou a olhar para mim com certa suspeita. Bem, seu olhar na verdade não mudou. Seus olhos eram os mesmos desde o começo. Então, novato, qual é o seu nome? Disse e respondeu. Você é um militar? Comeu mais refeições enquanto soldado do que existem estrelas no céu? Militar? Não, sou só um aventureiro, acho. Já faz um tempo. Diz. Vejamos, eu pensei já ter ouvido esse nome antes. Mas onde?
Não conseguia lembrar. Parecia que havia muitas pessoas com esse nome, então ele provavelmente não era o Guiz que eu conhecia. Eu sou Rudeus. Sou mais jovem que você, mas aqui sou seu chefe. Tá, tá. Guiz encolheu os ombros, caiu sobre onde estava e apoiou a cabeça. Rudeus. Já ouvi esse nome antes. Tenho certeza de que muitas pessoas têm esse nome. E, provavelmente, verdade. Agora estávamos ambos fazendo a pose de Buda deitado enquanto nos encarávamos, embora um de nós estivesse nu. Isso não era meio estranho? Porque eu, a grande pessoa ocupando esta cela, era o único nu enquanto o novato estava vestido. Estranho. Muito estranho mesmo. Ei, novato. O que foi, chefe? Perguntou. Esse seu colete parece quente. Entregue. O que? Guiz parecia aborrecido quando disse, tudo bem, tome, e então tirou o colete antes de jogá-lo para mim. Talvez gostasse de cuidar das pessoas, indo contra a minha primeira impressão. Ah, muito obrigado, falei, parecendo muito educado. Então você pode mostrar gratidão. Observou ele. É claro. Agora já faz dias que eu estou meio largadão. Pela primeira vez em muito tempo sinto como se tivesse voltado a ser alguém. Chefe, você não precisa falar de um jeito tão polido. Assim, conquistei a imagem de um pirralho melequento direto do período Edo. Nossa guarda nos observou com uma expressão sombria no rosto, mas não disse nada. Agora posso sentir seu calor irradiando deste colete. Ei, você também gosta de homens, sério? Perguntou Guiz. Claro que não, respondi. Gosto das mulheres de até 40 anos, e a menos que pareça com uma mulher, não tenho interesse em homens. Então você não vê problema se parecerem com mulheres, Guiz olhou para mim sem acreditar. Mas se ele conhecesse uma mulher que fosse do seu tipo, uma que tivesse uma Excalibur de Arthur, então também se tornaria um Merlin. No sentido sexual, é claro. A propósito, novato, há uma coisa que eu quero te perguntar. O que foi? Que lugar é esse? Perguntei. Uma cela na aldeia de Doudia na Grande Floresta. E quem sou eu? Rudeus. O pervertido que colocou as mãos em um filhote, respondeu ele. Ará. Mas eu não estava mais nu. Além disso, era uma acusação falsa. Eu não era um pervertido. E o que um demônio como você está fazendo na aldeia de Doudia, gastando a vida à toa enquanto aposta? Guiz explicou. Ah, bem, uma das minhas conhecidas de muito tempo atrás era uma Doudia, então eu vim pensando em encontrá-la. E encontrou? Não, disse ele. Então, mesmo ela não estando aqui, você resolveu fazer algumas apostas? E ainda por cima trapacear? Eu pressionei. Não achei que seria pego. Esse cara não tinha esperanças. Mas talvez ele não fosse inútil. Novato. O que você consegue fazer além de trapacear? Eu posso fazer qualquer coisa, disse ele. Ou, então pode segurar um dragão com uma mão e derrubar outra pessoa usando ele? Não, isso é impossível, respondeu. Sou péssimo lutando. Então aguenta 100 mulheres de uma só vez? Perguntei. Uma já é suficiente, 2, no máximo. Para minha última pergunta, abaixei minha voz o suficiente para que a guarda não pudesse nos ouvir e disse. Você poderia ir para a cidade se saísse daqui? Ele se ergueu, olhou rapidamente para a guarda e coçou a cabeça. Colocou o seu rosto bem perto do meu e falou com um sussurro abafado. Você está tentando fugir? Meu companheiro não está vindo, então sim. Ah, sim, é isso. Bem, isso é uma merda. Ei, você, pare com isso, pensei. Se colocar dessa forma, faz parecer que meus amigos me abandonaram. Ruiger nunca me abandonaria assim. Eu tinha certeza de que ele estava procurando pelos pais daquelas crianças por todos os lugares. Era isso ou algo tinha acontecido e o homem estava em apuros. Talvez estivesse esperando minha ajuda. Então se vire por conta própria. Não tem nada a ver comigo, disse Guiz. Expliquei. Não sei o caminho para a cidade mais próxima daqui. E como é que chegou aqui? Salvei algumas crianças que foram sequestradas por contrabandistas, respondi. Salvou? Enquanto estávamos lá, tirei a coleira que tinha sido colocada naquele filhote, e quando atirei aquele cara apareceu de repente e gritou comigo. Então não consegui mais me mover e me trouxeram aqui. Perplexo, Guiz voltou a coçar a cabeça. Talvez eu não tivesse explicado bem o suficiente. Ah, então foi isso que aconteceu. Você sofreu uma acusação falsa? Exatamente. Entendi. Sim,
então é claro que você gostaria de fugir. É por isso que gostaria que você me ajudasse, falei. Não quero, respondeu. Se quer tanto, então fuja sozinho. Ele pôde dizer tudo o que quisesse, mas ainda assim não quis me ajudar a encontrar um caminho. Se eu me perdesse na floresta enquanto tentava ir ajudar Ruigerd, isso não seria motivo para rir. Mas se for realmente uma acusação falsa, você deve ficar bem. Vão entender. Espero que você esteja certo, falei. Do meu ponto de vista, Giz não era do tipo que dava ouvidos às pessoas. Mas ainda assim era verdade que ajudei aquelas crianças a escaparem. Se voltassem, a acusação contra mim seria retirada. Então, acho melhor esperar um pouco mais. Sim, você deveria, ele concordou. Fugir não vai resolver nada. Giz virou para o outro lado. Decidi esperar, assim como sugerido. Eu, felizmente, ainda tinha algumas opções restando. Se fosse necessário, poderia envolver toda essa área em um mar de chamas e escapar. Me senti mal pela tribo do dia, mas foram eles que me prenderam sob falsas acusações, então estávamos quites. Mesmo assim, Ruigerd com certeza estava demorando muito. Presumi que estava demorando muito para encontrar os pais das crianças, mas ainda assim, isso era demais. Dia 6. O apartamento era realmente bom para se morar. Nos forneciam comida. Estava equipado com um bom ar-condicionado, embora fosse uma gambiarra, e apesar de que no início eu achasse chato porque não havia nada para fazer, agora tinha um parceiro de conversa. A cama estava infestada de insetos, mas graças ao ar quente que criei com minha magia, todos foram erradicados. O banheiro estava em seu estado normal e lamentável, mas era meio excitante pensar naquela mulher bonita e mais velha com orelhas de animal limpando tudo depois. Mesmo assim, fiquei ansioso com o fato de não estar recebendo notícias. Já fazia quase uma semana desde que fui capturado. Ruigerd não estava atrasado demais? Não era normal presumir que algo devia ter acontecido? Será que apareceu algum tipo de problema com o qual o Super não poderia lidar sozinho? Eu não fazia ideia de que tipo de coisa seria. Talvez já fosse tarde demais. Mesmo assim, precisava partir. No dia seguinte. Não, em 2 dias. Esperaria por 2 dias. Uma vez que esse tempo passasse, iria reduzir o vilarejo a um campo em chamas. Ou não, porque me sentiria mal ao fazer isso. Em vez disso, tomaria guarda como minha prisioneira e fugiria. Dia 7. Seria meu último dia na cela. No fundo da minha mente, estava cuidadosamente elaborando um plano, enquanto, externamente, apenas comia e dormia despreocupado. Eu não conseguia continuar com isso, a mentalidade de recluso da minha vida anterior retornaria. No dia seguinte, precisaria me animar. É aí, novato, chamei Giz usando meu estilo usual de bandido enquanto me acomodava no chão. O quê? Esta é a única cela do vilarejo? Por que quer saber? Respondeu. Bem, é que normalmente não colocam 2 pessoas na mesma cela sem motivo, certo? Apresentei meu pensamento. Normalmente não usam esta cela. Os criminosos quase sempre são despachados para Porto Zant. Então eram enviados para Porto Zant, hein? Então a tribo do dia só jogava criminosos especiais nesta cela? Fui confundido com um contrabandista e também falsamente acusado de tentativa de bestialidade à sua fera sagrada. Isso devia ser muito impactante, o suficiente para me dar algum tipo de título especial. Isso me tornava um criminoso ainda mais extraordinário. Mas espere. Então por que você foi colocado aqui? Foi preso por trapaça, certo? Não me questione. Provavelmente porque aconteceu na aldeia e não foi grande coisa, certo? Então é essa a razão? Essa é a razão, respondeu. Algo me parecia meio estranho. Cocei minhas costelas e depois a barriga. Enquanto fazia isso, cocei as costas. Por algum motivo, estava com coceira. Assim que percebi isso, olhei para baixo e vi algo saltitando. Era uma única pulga. Ah! Tem insetos neste colete. Ah, sim, faz um tempo que não lavo, disse Giz. Então lave. Eu o arranquei e joguei longe. Aquilo girou enquanto voava, soltando um monte de insetos no chão. Imediatamente exterminei todos eles com o calor da minha magia. Pestes malditas! Ei, eu tenho observado você fazer isso há um tempo. Claro, é incrível. Mas como faz isso? São feitiços não verbais, uso magias sem encantamento, respondi. Sem encantamentos. Isso é realmente incrível. Sim,
E agora que estava pensando em como aqueles insetos estavam fervilhando dentro daquele colete, meu corpo inteiro de repente começou a coçar muito mais. Teria que curar todas as mordidas, uma por uma. Talvez fosse porque eu não usava nada sob o colete, mas minhas costas pareciam ter uma quantidade absurda de mordidas. Isso mesmo, minhas costas. Bem onde a mão não conseguia alcançar. Ah! Fala ai, novato. O quê? Vem aqui coçar minhas costas, ordenei, está coçando virado no diabo. Tá, tá. Sentei-me com as pernas cruzadas e Giz ficou atrás de mim. Ele começou a coçar. Sim, aí, bem aí. Ah, sim, você é muito bom nisso. Eu falei, não falei? Disse. Não posso fazer nada. Se quiser, depois também posso massagear seus ombros. Quando Giz disse isso, moveu suas mãos para meus ombros. Droga. Ele realmente era bom nisso. Instintivamente endireitei minhas costas. Oh, você é realmente bom. Isso é tão bom. Ah, um pouco mais para baixo. Sim, bem aí, Só então percebi que algo estava muito errado. Mas, o quê? Algo estava diferente do normal. Ei, novato. O que foi agora? Quer que eu vá mais para baixo? Quer que eu coce a sua bunda também? Não, você não sente que algo está estranho? Sim, chefe, você é ruim da cabeça, respondeu ele. Algo além disso. Falei. Que falta de educação. Bem, sim, aquela guarda ainda não apareceu. Sim, isso mesmo. Normalmente seria a hora da nossa refeição do meio-dia. Um momento em que comeríamos nossa comida deliciosa e saborosa antes de colocar as mãos juntas em agradecimento. Mas não tínhamos relógio, então era possível que eu estivesse apenas errando a hora. Mas minha barriga vazia parecia pensar que era a hora do almoço. Além disso, parece que está muito barulhento lá do lado de fora. Sério? Escutei com atenção e, com certeza, ouvi os sons de alguma briga. Mas também parecia que podia ser apenas minha imaginação. E também está esquentando. Agora que você mencionou, é verdade, hoje está muito quente. Percebi. Além disso, não está meio enfumaçado por aqui? Agora que você mencionou isso. Ele tinha razão. Havia um fino véu de fumaça infiltrado no local. A fumaça estava saindo da claraboia e da entrada da frente. Novato, empreste-me seu ombro. Acho que não tenho escolha. Aí vai. Giz me colocou em seus ombros, e da vista ligeiramente mais elevada da claraboia, olhei para fora. A floresta estava queimando.